Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, podcast onde você tem as notícias, as análises, as alegrias. Grande semana do Liverpool. Hoje eu tô aqui feliz que a mesa tá bem cheia. Nosso episódio, não vou dizer episódio de estreia, porque nós já voltamos para lá, mas o nosso regular semanal agora no YouTube também. Então, uma novidade para vocês. Eu dou os créditos sim. Nosso querido Danny Boy, Danny Pierce, o homem que sabe mais do que a galera do The Athletic e o homem que passa as informações para Fabrício Romano, falou: "Vamos para o YouTube. Deixa comigo que aqui de Liverpool eu toco toda essa parada". Eu falei: "Dani, apenas vamos". E cá estamos também em vídeo, tanto no Spotify quanto agora no YouTube, para a alegria de muitos que, quando eu divulguei o canal, falaram aleluia. Até que enfim vocês chegaram no YouTube. Então, sejamos bem-vindos ao YouTube. Eu estou contente. Essa equipe não cansa de me orgulhar e a coisa tá muito boa. Muita Muita coisa legal essa temporada ainda vai acontecer. E se já tá acontecendo com o Liverpool, nós estamos na mesma toada. Como diz o Rodrigo, acho que nós demos sorte para o clube e o clube nos retorna essa sorte maravilhosa. Eu vou iniciar essas apresentações com a visita, porque assim ela volta sempre. Uma parada curiosa, porque jornalista, flamenguista, faz um trabalho muito bom em podcast também. E tem uma curiosidade, não vou dizer com quem é, eu vou deixar no momento em que ela contar que ela vai dizer tudo, mas assim, tem um Scouser aí que passou uma dedicatória para ela, ela vai trazer isso para nós, vai falar um pouco de idolatria, que é uma coisa que começa a se moldar em Liverpool com um jogador ou outro e também se desfez em Liverpool com um jogador ou outro. Emi, eu tô feliz demais com a sua presença aqui nós Somos Liverpool. Não dê spoilers, mas diga que você tem um fato muito interessante com um Scouser para contar. Bem-vinda demais. Obrigada, Diego. Obrigada, meninas, por me receber, né? Não vou dar spoiler, não, mas a história tem a ver como a gente se conheceu e ficamos amigos, né? Aí eu falei, tem que ficar amigo do Diego, que é um cara muito importante. Vou meio que me aproximar, tipo uma moeda de troca. Eu falei, você tem isso aqui? Então não tem, então vamos falar sobre isso. Mas é uma história legal, assim, nunca imaginei contar assim, publicamente. Mas é uma história antiga, começou lá em 1998. Só deixa essa dica aí. É, vocês que aguardem, porque a coisa é muito boa. Eu vou agora com ele que está de volta, estava feliz com o seu retorno, e agora você, que é dono da corrente máxima da análise de futebol aqui deste podcast, Orlandismo também no YouTube. Orlando, saudade demais de você, espero que as suas miniférias tenham feito efeito e que você não nos deixe mais caminhar sem a sua presença por aqui. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Emi, Rodrigo, Nicolas, Daniel. É um prazer enorme sempre receber uma visitante nesse nosso podcast aqui para agregar a sua história, dando outro spoiler, assim, de 98 e de alguém que nos fez feliz e depois a gente ficou meio puto, mas enfim, dando spoiler. Um abraço ao ouvinte, estamos de volta aí, tirei umas férias dessa final de temporada, final de período lá na faculdade, lá na UERJ, lá estava pegado, também estava de saco cheio, mas estamos de volta aí para gravar na maior felicidade. Nova temporada, briga por título, entendeu? Novos jogadores, coisa nova, tudo novo. Vamos que vamos. Eu tô contente que hoje eu não preciso mandar beijos no coração para os ausentes, porque tá todo mundo aqui. Ô Dani, você com o direto de Liverpool, dois golaços, mais uma ideia sua ter um hat-trick, porque você pegou no meu pé para subir esse direto de Liverpool no Spotify, e aí você falou: "Não, vamos voltar para o YouTube. Deixa comigo". Mais uma, você já pede música. Eu tenho certeza que essa ideia vai vir. E eu espero que venha logo e que seja tão boa quanto todas essas ideias que você joga aqui pra nós. Bem-vindo demais. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. É,
Tá aqui de volta pro programa semanal que eu não participava há algum tempo, para comentar aí desse meio de pré-temporada do Liverpool. O time vai viajar agora para a Ásia. Tem mercado de transferência, tem Ekitike chegando, tem possíveis saídas. Então vamos que vamos para mais um programa. E sim, agora vocês estão vendo aí o primeiro episódio que a gente vai publicar no YouTube, né? Já que o outro foi só um direto de Liverpool. E então toda semana a gente vai continuar nos podcasts aí da vida com Spotify, onde você está acostumado a nos ouvir, mas se inscreve lá no nosso YouTube também, que dá uma força pra gente para poder atingir mais pessoas. E é isso, vamos lá. O Orlando, no nosso pré-jogo aqui, citou uma coisa interessante. Eu vou deixar aqui agora para vocês. Porque o Dani tá cada vez mais parecido. E eu tava pensando, pô, ele tá lembrando algum jogador, mas não lembrava o nome. Orlando lembrou muito bem. Falou, pô, você tá cada vez mais parecido com o Mascherano, que foi dono do nosso meio-campo junto com o Lucas Leiva e jogou bem, por sinal. Depois foi Tem pro uma resenha, Barcelona. Diego. Manda. Tem uma resenha sobre isso aí. É dos primeiros dias de UERJ, eu fui lavar, eu tava no banheiro, tá? Na hora que eu tô lavando a mão, o Daniel para do lado, eu nem conheci o Daniel, ele tava com a camisa da Argentina, eu acho. Eu não sei como a gente começou, surgiu o assunto de futebol. Eu falei, cara, tu parece o Mascherano, cara, com essa camisa aí, com essa branco, com essa cara aí, esse cabelo aí, tudo da mesma altura, com essas entradas aí virou Mascherano. E aí foi ele que começou a amizade com o Daniel, que mais tarde me levou a te conhecer o Rodrigo, através dele. É, agora vai ser o nosso Mascherano aí, direto de Liverpool toda semana com ele, Mascherano. Gostei dessa parada aí. É, o nosso homem da mesa tática, né? Que agora já tem uma obrigação aí pra gravar toda semana. A última temporada ele tava igual o Manchester United, pendurado. Nessa temporada nós penduramos ele, nosso homem da mesa tática aí. Ô Nick, espero que você cada vez mais Liverpool aqui conosco. Seja bem-vindo demais. Você sabe que agora essa responsa é sua, né? O plano verde vai ser mandado por você, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu vídeo favorito. O povo tá gostando, a galera tá adorando essa parada de ver, olhar, alterar, enxergar, tudo que dá pra... Tudo que a gente consegue pegar do Liverpool atual. Um salve pra você, Diegão, um salve pra Emi, grande prazer estar com ela, um salve pro Rolandinho, pro Pierce, pro Rodrigão. Mesa, como o Diego gosta de falar, completa, pra poder falar sobre essa pré-temporada do Liverpool aí. A gente vai falar muito sobre o que o Peter já deu palhinha, sobre o Ekitike, as possíveis saídas, a viagem para a Ásia, novidades que não são novidades e muito mais para analisar aí, para ver como é que vai ser, porque julho já está acabando, agosto daqui a pouco já está aí, para a gente matar a saudade do melhor futebol do mundo. É, eu inclusive vou fazer aqui uma meia-culpa na nossa mesa tática do último episódio. Ao longo da temporada ela vai ser melhorada. E Dani trouxe uma ideia muito boa que ele falou: epa, nem todo mundo acompanha em vídeo. Então nós vamos fazer uma dinâmica de narração dessa mesa para que você que não está nos vendo e sim nos ouvindo também possa imaginar aí como nos bons tempos do rádio o que nós estamos propondo. E no plano verde é Arne Slot lá e meu querido Nick K. Ô, Rodrigo, fecha essas apresentações contigo. A sexta temporada vem aí. Da formação original desse podcast, só eu, você e o Dani, porque Orlando chegou depois. E uma sexta temporada que promete, né? Seja bem-vindo demais. O nosso sheik, né, Mohamed Al-Henry, tirou a mão do bolso de uma vez e falou: Quer saber de uma coisa? Vou parar de comprar barco e vou comprar jogador. É isso, Rodrigo? Salve, salve, Diegão, salve, amigos da mesa, Dani Boy, Nick, Orlandinho, um salve aí para a Emi que pode estar participando conosco aqui, seja bem-vindo, espero que curta do nosso episódio, nossa gravação e nossa resenha. Salve os nossos queridos ouvintes, muito obrigado por estarem conosco novamente. É isso, né? Chegando aí já na metade de pré-temporada, muita coisa, muita movimentação nos bastidores do Liverpool desde antes, né, do início dessa pré-temporada, já tinha muita coisa já encaminhada, né, situações do Wirtz, Frimpong, Kerkeis, e agora, né, hoje anunciado oficialmente, né, através de Fabrício Romano e
outros da imprensa britânica, o acerto com o Ekitike, né? Não sei se é Ekitike, Ekitike, enfim, a gente vai descobrir a pronúncia certa ao longo da temporada, certamente. A gente vai se basear no que os nossos narradores vão estar passando para a gente, acaba que acostuma depois, né? É uma boa aposta do Liverpool, eu acho que com relação a mercado, principalmente para posição de 9, né? Eu acho que hoje a gente não tem uma unanimidade tirando ali o que a gente já falou no último episódio, né? Gyökeres, né? Aí já tem aqueles outros que já são mais longevos, já estão, né, estabelecidos em outros clubes, como Harry Kane, né, o próprio Lewandowski, enfim. Então, assim, é uma aposta, como seria qualquer outro atacante, né, tirando o que a gente já conhece, como o Isaac, que seria teoricamente o plano A. Enfim, então eu acho que vem com uma boa, como eu posso dizer, vem com um bom scout sobre sua numeração com relação aos seus números entregues na última temporada. Então é torcer para que dê certo, né? Eu acho que, de novo, como a gente já falou no último episódio, vem muito aquela questão de, meu Deus do céu, muito dinheiro no jogador X, Y e Z. Gente, novamente, a gente vai bater na tecla, o mercado está inflacionado. Qualquer jogador, mais ou menos, é de 50 milhões para cima, não tem jeito. A gente tem que acostumar. É caro, mas é o mercado futebolístico hoje, principalmente no miolo europeu, não tem muito para onde correr, né? Também acho um preço absurdo, talvez você pudesse investir com esse valor em 2 jogadores para compor um elenco, mas talvez você esteja resolvendo um problema que a gente possa ter futuramente com a saída do próprio Darwin, que está num chove não molha, né? A gente vai falar muito sobre isso também. Tem a situação do Luiz Dias, que já há informações de que ele quer sim ser negociado, e aí tem a corrida do Barcelona e Bayern de Munique. Enfim, então a gente tem um episódio aqui marcado por uma grande resenha sobre essa pré-temporada, sobre as indas e vindas do Liverpool no momento. E a gente está aí com a Emi para poder participar com a gente e trazer uma história bacana para vocês. Espero que vocês curtam. Vamos para cima. Hoje eu tô contente, hein? Porque tá aquele frio ameno aqui na minha querida São Paulo, mas tá um sol absurdo aqui, por isso os meus óculos em homenagem a Jorge Benjor. Mas a mesa tá cheia, eu gosto de episódios assim. Eu já vou começar aqui vamos falar de Hugo Ekitike, né? Porque muito se falava do Alexander Isak e fica aquela coisa. Ele não foi relacionado para o último amistoso do Newcastle. Eu li, eu não vou dizer a fonte porque eu nem lembro, mas para mim isso aí é fanfic de Twitter, porque o negócio foi meio absurdo, porque parece que teve uma briga entre Ed Hall e Isaac, e aí tava na postagem lá que voou pão, voou não sei o quê. Eu falei, cara, os caras já estão se perdendo aí na coisa. Mas eu fico pensando o seguinte, esse movimento do Liverpool, ele dá alguns recadinhos e vai ser bacana explorar e explanar isso aqui com todos vocês. Porque minha opinião é a seguinte: para se chegar ao Ekitike é porque vai sair alguém do ataque. O Napoli já saiu da frente do Darwin Núñez e tem rumores de que o Bayern de Munique já recebeu o green light de Luiz Dias, que não é dessa temporada que ele tá a fim de sair, né? Se fosse uma novidade, nós até poderíamos ficar debatendo sobre isso. Mas na última temporada, o pai dele já com história de Barcelona, ai, vai pra Espanha, não sei o quê. E o jogador tá querendo sair. E assim, também é aquele jogo de você quer ir embora? Então, se chegar alguém e pagar o que você vale, a gente deixa você embora. E eu acho que tem que ir mesmo. Mas a chegada do Ekitike me diz que o Isaac não deve vir mais. Eu não acredito numa chegada nem de Isaac, tampouco de Rodrigo. E já deixo aqui a minha opinião, tá? Acho que o Rodrigo não tem nada a ver com o Liverpool. Não seria aquele jogador que ia chegar e aí todo mundo ia olhar e falar, cara, corpo estranho aqui. Não sei, tem alguma coisa nele que não combina em nada com o Liverpool. Mas enfim, acho que vai ter um movimento interessante aí nesse ataque e eu quero saber de vocês aí as opiniões. Espero que ao longo da semana Dani nos traga no direto de Liverpool alguma notícia sobre a zaga, porque isso agora me preocupa. Essa historinha do Konaté que não quer renovar e que já tá pensando no Real Madrid, já tá pensando nos merengues e enfim, essa situação toda já é um sinal. Não dá para contar com o Joe Gomes, apesar que
Dani nos brifou muito bem de que Joe Gomes é um cara amado por muitos torcedores, mas não dá. Não dá para olhar e falar, "Ó, esse time titular aqui, Joe Gomes, enfim, precisamos de um zagueiro." Teve um nome de um ucraniano que está no Bournemouth, que foi ventilado aí, que o Liverpool talvez vá para cima. Não sei. Ô Dani, eu vou começar essa resenha contigo. Você que tem as notícias de mercado. Chegou o Ekitike, um valor que, se você me perguntar se é justo ou não, eu vou te dizer que eu não quero saber, que o dinheiro não é meu. Ainda bem que chegou. Mas chega, here we go de Hugo Ekitike. E agora, qual que é a sua percepção aí, tanto de valor quanto dessa movimentação do ataque do Liverpool? Fecha a conta do ataque ou você acha que tem uma vaguinha aí pensando em Rodrigo ou pensando em Isaac? O Ekitike chegou, né? Então, pelo que se especula ali de valores, 95 milhões de euros, até 95 milhões de euros, são 78 fixos, com mais 15 ou 17 em variáveis, aí vai depender, porque o Fabrício Romano falou que era 80 milhões e algumas fontes falaram que era 78 milhões de euros fixos. Então, tá na casa dos 80. O Fabrício disse que são 10 milhões de euros em cláusulas fáceis de serem atingidas, enquanto já tem cinco ali mais difíceis. Então é um valor que provavelmente, quando se bota cláusulas fáceis de serem atingidas, deve bater pelo menos os 90 milhões de euros. Vale lembrar que o Frankfurt é um time que vem de consideravelmente bem nos últimos anos e com jogadores que não tiveram lá tanto sucesso assim. A mais recente foi o Marmoush, que ainda está se firmando no City, ainda pode dar certo, mas você teve o Jovic lá atrás para o Real Madrid, você teve o Kolo Muani, vários jogadores que não deram tão certo, então esse histórico preocupa um pouquinho. Mas o Ekitike é mais um que o Frankfurt consegue vender por uma fortuna. Tinha concorrência, né? O Newcastle chegou a fazer algumas propostas por ele, eu acho que uma ou duas, se eu não me engano, que foram recusadas e acabou se retirando do negócio. Teve algumas notícias de que o United poderia ter tentado também, mas sabia que ele tinha um acerto com o Liverpool, então não ia tentar ir atrás dele. Acho que foi até o Fabrício que trouxe essa informação. Mas fechou, vai chegar, é um valor alto, consideravelmente alta, assim, para um jogador de 23 anos que ainda não tem muitas temporadas como titular, muitas temporadas fazendo gol. Uma galera tem a lembrança da passagem dele pelo PSG, que ele não conseguiu render, não conseguiu ter tanto destaque, mas vale lembrar que o time era meio bagunçado e ele estava longe de ser uma das estrelas daquele time e ter a obrigação de se firmar. E falando em ataque, assim, a gente não sabe a situação do Dias. É, Claramente o Liverpool vai querer um valor muito alto se ele sair. Já recusou 67 milhões de euros, que é uma grana boa por ele. Mas as especulações que o Bayern vai voltar com uma nova proposta e que essa proposta pode bater o que o Liverpool quer, que é cerca de 80 milhões ali, né? Então, complexo. Se ele sair, acho que o Liverpool é o mercado sim. O que tudo indica é que realmente, apesar do Diego não gostar, que seria o Rodrigo uma dessas opções. Vale lembrar que a FSG gosta muito do Gordon, Anthony Gordon, do Newcastle. E se falou também um pouco do Malik Fofana, do Lyon, que é um jogador um pouco menos de hype ali, mais jovem, deve sair ali em torno de 50 milhões de libras. Então são três opções que a gente tem aí caso o Dias saia. Acho que para centroavante, o Isaac é loucura agora. Assim, sempre foi porque o Newcastle não queria vender. Então já é loucura nesse ponto. Se o time não quer vender, o cara não vai sair, não tem muito para onde correr. Ele foi deixado de fora do amistoso, mas apesar da entrevista do Ed Howe, o que dá a entender é que ele tinha um pequeno problema de condicionamento físico, igual alguns outros jogadores, como foi o caso do Joelinton, e o Ed Howe disse que não queria deixar ele nas arquibancadas ali com tudo o que aconteceu. Não necessariamente que ele tinha ficado de fora por conta das especulações. Então isso deu uma certa confundida na galera. Mas acho que, a não ser que saia o Darwin ou que saia o Dias, acho que de ataque a gente tá fechado. E pra defesa é aquela mesma história. A gente sabe que o Liverpool tá de olho num zagueiro. Acho que deu prioridade pro ataque pela falta de nomes que você tinha ali no mercado. Então tentou fechar logo com o Ekitike, que tinha uma negociação com o Newcastle. E pra zaga ainda tem algumas opções aí. A mais forte delas e que tem sendo sempre falada desde o início da janela é o Marc Guéhi, zagueiro inglês do Crystal Palace, que não deve renovar, então a gente tem que ver essa questão de valor. Mas o Liverpool deve ir atrás dele, acho que com ou sem a saída do Konaté, tá? Que ainda é uma situação incerta, mas acho que o Liverpool realmente precisa desse zagueiro e que ele vai chegar. Ainda tem algumas outras saídas aí que podem acontecer, né? A gente vai falar disso, o Liverpool divulgou quem vai sair na turnê para a Ásia e o Chiesa não está entre os relacionados devido a um pequeno problema físico ali, de condicionamento físico.
O Fabrício disse que ele deve ser negociado. O Dance também, o atacante da base, ficou de fora, mas até aí normal, não é um cara que faz parte do primeiro time. Mas então o Chiesa ainda pode sair. A gente tá com 3 laterais esquerdos no momento. Tsimikas, o Kerkez e o Robertson. Talvez algum deles possa sair, ou algum vai ser usado. O Robertson, o Slot chegou a fazer ele como backup para zaga na Champions League na última rodada. Não foi bem, mas vai saber. Então, de mercado, basicamente é isso. A certeza, o Hugo Ekitike chegando por um valor quase estratosférico, possível recorde de venda do Frankfurt, pode passar o Colomani, e provavelmente, é, como o Nunes não chegou na todas as cláusulas, o segunda contratação mais cara da história do Liverpool. Que loucura isso, é o que o Rodrigo fala, o futebol ele perdeu assim, eu não vou dizer que ele perdeu a noção, mas, pô, de fato, perdeu a noção, tá muito louco isso. Qualquer cara que cai na rede e que é bagre, o bagrômetro, quando ele apita, o cara já vale 50 milhões, é muito louco isso. Não que o Ekitike seja bagre, pelo amor de Deus, mas é uma aposta e nós já apostamos no Darwin, valeu a pena? Pra mim, valeu, mas... Não sei, tem muita gente que discorda. O que, Dani? Rapidinho, porque isso é um ponto que vale lembrar para algumas pessoas. O Liverpool apostou no Darwin e ele poderia vir a ser o Darwin Núñez 2.0? Pode ser, também tem problema de conversão, a gente vai falar mais para frente. Mas lembrando, quem escolheu o Darwin Núñez foi o Klopp. Isso já está bem noticiado. Não era uma escolha do scout nem dos diretores do Darwin Núñez. Foi um pedido do Klopp, que naquela época começou a ter mais controle do clube para além do campo e bola. Então, foi quando saiu o Michael Edwards, foi quando saiu o Julian Ward. Então, a escolha do perfil do Núñez não foi uma escolha que passou pelo aval do scout do Liverpool. Foi uma escolha do Klopp, que estava apostando num cara que ele acreditava. Hoje a gente pode dizer que talvez ele estivesse errado, mas faz parte. Imagina uma galera pegar um corte desse e falar assim, tá vendo? O Klopp não foi tudo isso. Manda, Rodrigo. Eu já ia Mas, jogar pra você, manda aí. não, beleza, só para aproveitar o ponto do Dani, mas aí eu acho que faz sentido também fazer uma avaliação de meio copo, do copo meio cheio, né? Porque vamos dizer que o Ekitike hoje é basicamente o que era o Darwin na época também, que vários clubes europeus, né, de principalmente de ponta, também queriam o Darwin, até porque ele vem de uma temporada, sei lá, com 40 gols, ou 40 participações em gols, eu não lembro ao certo. Então, 40 e... Quanto, o Nick pode falar, Nick? 42? 42 participações. Então, Mais de 30 gols, mas 42 participações. exato. Então, assim, acho que era uma temporada que, de fato, encheria os olhos de todo mundo. Tanto é que surgiu boatos do Chelsea, né? Teve aquele lance que o próprio United também pudesse que ele... Vale ressaltar que é a última temporada de título do Benfica na Liga Portuguesa, não? Foi a do Exato, Darwin. exato. E teve aquele masterclass dele em Anfield, né? Para todo bom inglês ver. Quer dizer, acho que, né? Não faz sentido ninguém querer apostar no Darwin naquele momento. E, de novo, né? A gente já falou isso nos últimos episódios. O Darwin, na última temporada, para mim, que foi a primeira dele, né? Cheia, ele foi bem, pô. Ele tem 18 gols, acho que 13 ou 12 assistências, algo do tipo, né? Numa temporada de estreia cheia, para mim foi muito positivo para um atacante. O maior problema do Darwin foi justamente a segunda. Eu acho que o downgrade não era esperado após ele, teoricamente, se adaptar, né? Então é isso que causou uma estranheza e aí ele virou o bagre que virou para todo mundo. Mas a gente tem que ser realista com o que foi apresentado ao longo do todo, né, com relação ao Darwin Núñez. Não é tipo assim, contrataram o bagre porque ele era bagre e trouxeram ele. Não, fica esse negócio. Aí agora vai ficar também esse receio com o Ekitike, né? Mas o cara não é isso tudo, etc, tem participação X em gol. Tá, cara, de novo, é uma aposta, gente, não tem jeito. De novo, eu falei isso no último episódio. O artilheiro do Liverpool para a temporada que vem, ele já está aqui há 8 temporadas, que é o Salah. Acabou. A gente não tem que, a gente não pode imaginar que o Liverpool vai trazer um cara para ser o maior goleador do planeta, o Haaland quando estreou pelo City, quando chegou na temporada de estreia dele que meteu 40 e tantos gols. Não, a gente não vai fazer isso, né? A gente não vai rolar, porque a gente já tem um artilheiro, 8 temporadas no Liverpool. A gente já sabe, a gente vai trazer alguém para poder somar. Alguém que vai ajudar, vai chegar nesses mesmos números aí do próprio Darwin Núñez ao longo dessa primeira temporada de estreia, de Aquela coisa de 30, né, velho? 30 participações por cada menos, jogador não, ali. Não, até menos, cara. Se ele chega aí e entrega aí 15 gols, 10 participações em assistência também, 10 assistências, 15 gols, então, pra mim tá ótimo de atacante.
Não espero que ele, meu Deus do céu, chegue aqui e broque 30, 40 gols. Se ele faz isso, irmão, o maluco é um gênio da bola, pô. A gente descobriu o ouro, pô. E aí acabou. É o novo Haaland, aí a próxima temporada o hype vai lá em cima. Mas, assim, acho que é só um cara, é mais um cara ali pro meio, pra frente do ataque, principalmente por conta, né, da situação que a gente já perde naturalmente por uma fatalidade um atacante, né? Temos mais dois envolvidos em situações né, mais dois não, mais três, né? Tem a situação do Chiesa, que não está muito clara, a do Darwin Núñez, que não está muito clara, a do próprio ponta esquerda ali, que é o Luiz Dias. Então, assim, então a gente precisa reforçar sim o ataque, não tem muito para onde correr, né? Não, e vale lembrar que quando ele chega, que você falou do hype e tal, que ele tava, teve essa comparação dele com o Haaland, que os dois chegaram juntos e era ele contra o Haaland, pra você ver o nível que tava. E pra não só dar o demérito ao Klopp, também foi dito que a opção era pra substituir o Firmino, né? Então o Klopp optou por um estilo diferente com o Darwin Núñez, e a opção que o Edwards e a galera da FSG ali, que tá mais envolvida com o scout, queria, era o Nkunku. Que, tudo bem, em outro contexto, mas deu bem errado no Chelsea. Então, se for pegar assim, bagre por bagre, fica tudo ali na pescaria e tá tudo certo. Não, e se for colocar dados de scout daquela temporada específica, o Ikuku machuca no segundo jogo da temporada, enquanto o Davi entrega 32 participações no primeiro ano do cara. Então, assim, acaba que pro ano do Klopp, gente, vamos colocar em prática também outra coisa. O Liverpool joga de maneira diferente, o Liverpool pratica um futebol amplamente diferente do que praticava na mão do Klopp. O Davi podia estar muito melhor adaptado ao futebol reativo e intenso do Klopp, não ao futebol de controle e posse do slot. E isso custa minutagem, custa mental, custa capacidade, custa identificação mesmo do atleta. E deu para perceber que pro futebol que o Darwin pratica, o Dani mesmo já falou com a gente no nosso em off que dá para ver nitidamente que o Darwin não é um cara bom de controle, de ficar com a bola parada no pé esperando alguma situação acontecer. Ele é bom de carregar a bola correndo, de enxergar o espaço e abusar do espaço. Então, tipo assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma ideia de ser praticado, não é o mesmo futebol para ser jogado. Então, coisas diferentes precisam de jogadores diferentes quando necessário. É muito louco por isso que eu gosto da mesa cheia, vocês estão vendo? Vocês que estão nos assistindo, vocês estão vendo, talvez com uma ediçãozinha ou outra aí, por conta de pausas e tal, mas esse é o papo que eu gosto com a galera toda aqui. Ô Rodrigo, eu vou pegar um pouco das pontuações de você e vou jogar pro Orlando, porque tem um ponto em específico que eu acho que vale a pena ser falado. Nesse comparativo de ataques, né? Porque realmente o Darwin Núñez ele foi bagre na última temporada, porque na anterior quando ele chega, pô, ele vai muito bem e ninguém reclama. E esse detalhe do nosso artilheiro já estar no clube é algo que passa assim, todo mundo fala, pô, o Darwin chegou para ser o 9, para ser o artilheiro. Não, o artilheiro já tá lá. E o Darwin ajudou muito o Salah. Ele ajudou muito o Salah. Então, acho que a coisa não deu certo na última temporada. E justamente numa temporada que a gente foi campeão, e isso eu não vou dizer que é uma crítica, tá? Mas é um ponto que eu acho que se pegou muito. Acho que se aproveitou pouco as coisas que a gente viu desse time e se focou muito no Darwin. Se não, quando não fomos campeões, a gente arranjava culpado pra tudo. Pô, a gente foi campeão e a todo momento tinha uma culpa no Darwin por algo que assim não fazia nem sentido ficar culpando o cara. Então eu acho que tem essa. Manda, Rodrigo. Só aproveitando o fio, e ainda tem outra coisa, né? A gente tem, né, a mudança do comando técnico e a gente tem uma melhora absurda com o futebol apresentado pelo próprio Gakpo, quer dizer, que acaba indo de encontro com o péssimo rendimento do Davi, quer dizer, o cara vai mal e tem um outro companheiro de ataque que ele começa a subir de produção. Então, quer dizer, isso naturalmente vai reduzir o tempo dele em campo, vai reduzir a minutagem dele, porque é natural. Quem tá melhor joga, é do futebol. Então, assim, tem várias nuances aí dos poréns do porquê o Darwin caiu tanto, né? O Então, assim, Dias acho que de falso 9 também, né? o dia de falso 9 que foi muito bem. Exatamente. Então, assim, tem várias. Né, não é só, tipo assim, não é, o Darwin jogou de titular todos os jogos foi uma merda. Não, gente. Ele quase não jogou porque os outros jogadores de frente estavam melhores do que ele e acabaram rendendo mais. Aí, com a troca de comando técnico, isso acabou ficando mais evidente na cabeça do treinador. Quer dizer, pá, tem que escolher.
A gente bota para jogar quem tiver em melhores condições. E aí os caras foram rendendo e ele acabou indo mal. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Então, assim, eu acho que as coisas foram de encontro, né? Ele teve realmente, né? O mental dele, exatamente. Ele teve realmente uma queda de rendimento e calhou de dar o azar de, porra, do Gakpo explodir na mão do Slot, assim como foi o Gravenberch, né? Jogar pra caceta. E o próprio Dias funcionar muito bem como falso 9. Quer dizer, porra, tudo corroborou para que ele fosse, de fato, um suplente. Não tinha muito para onde correr essa temporada. Mas eu fico imaginando que se o título não vem, ia cair tudo em cima dele de uma maneira como se o cara tivesse sido o culpado máximo de, pô, do fracasso. Olha, tá vendo? Acreditar no Darwin e tal. E não foi bem assim. Não sei o que vai acontecer aí. Orlando, eu vou jogar essa dúvida pra você, porque é uma discussão que ela vai ficar ainda pela pré-temporada até chegar alguma proposta na mesa pra quem quer que seja. Porque fala-se no Rodrigo, mas o Rodrigo tem um detalhe pra mim. Ele joga mais que o Gakpo? Joga. Mas o Gakpo faz mais funções do que o Rodrigo. E eu acho que nesse esquema do slot, peraí, o Gakpo jogou em mais funções do que o Rodrigo. O Gakpo com o Klopp teve desculpas públicas do Klopp que ele estava jogando na posição errada. E eu acho que o Gakpo ele tá muito mais aderido ao que é o Liverpool e ao que o Slot quer do que a chegada de um cara que assim, não sei, para mim é um que chegaria que todo mundo ia olhar e falar assim, cara, ali é um pedaço morto do campo. Eu não sei o que tem que não me chama atenção e o que eu acho que seria um perigo. Mas Ele é pensando brasileiro, é isso? Esse é o ponto. não, Tá? não é não. Não é não, porque o Firmino também era e, pô, eu sou fã do Firmino. Não tem nada a ver com bandeira. É uma questão de olhar pro cara e falar, meu, não cairia legal aqui. Não acho que funcionaria. O Orlando, você que sempre brinca aí que Germancano é melhor do que o Darwin e que o tempo te inocentou. O que não deixa de ser verdade. Vamos ser sinceros. O Daniel uma vez falou pra mim, pô, se minha vida dependesse de gols, óbvio que eu estaria morto se dependesse de Darwin Nunes. Por isso ele escolheria Germancano. Pensando aí nessa questão de ataque e nessas melhoras e nessas oscilações, você se desfaria de Darwin Nunes? Mesmo ele agora, vamos imaginar que na pré-temporada ele já tá indo bem. Mas segunda chance, você daria pra ele e manteria o Dias ou não? Deixa o Dias ir embora e segura Darwin Nunes. Então, vamos aqui, eu vou fazer uma síntese de tudo que foi dito aqui. Primeiramente, o Rodrigo faz mais funções, tá? Que o Gato, e tem até, em certo sentido, assim, mais fundamentos diferentes. Sim, talvez. Só que talvez o que você esteja querendo dizer é que a imagem do Rodrigo que nós temos nas últimas duas temporadas, né, é ser um Rodrigo muito displicente, muito pouco efetivo no Real Preguiçoso. Madrid, na seleção, vem parecendo mesmo, sabe? Realmente, nesse ponto aí, é a impressão que me passa. Agora, tecnicamente, eu não duvido em nada dele. Eu já vi o Rodrigo, situações de, assim, de futebol dele, tem futebol, sabe? Então, eu não sei. Agora, quanto ao Davi Nunes e o Luiz Dias, cara, eu apostaria ainda no Davi Nunes. Que foi o que o Rodrigo falou numa situação aí. O artilheiro, o craque do time é o Salah, entendeu? Se o Davi Nunes fizer uma boa temporada, chegando a 15, 20 gols, sei lá, 15 gols e mais 10, assim, meu irmão já contribuiu pra caramba. Porque o peso da diferença, a aposta é no Salah. E o Darwin Nunes, apesar da última temporada ter sido fraquíssima, cara, ele é um cara que nós já vimos ele na primeira, já chegou brigando muito, entregando muita coisa, sim, no sentido de entrega dentro de campo. Muita coisa, ele participava de todos os lances. O que marca muito o Darwin Nunes é que são muitos gols perdidos bizarros. E não tem como, isso fica na mente do torcedor. Você tem alguns gols, cara, que ele perdeu que. Mas muitas jogadas, mesmo quando não foram assistência dele, principalmente na temporada retrasada, tá? Mas ele participou diretamente. Aí entra naquilo que o Nicolas falou, porque ó, o jeito de jogar do Klopp era um jeito que você tinha uma transição mais rápida, se apostava mais nisso, então o Davi Nunes carregava mais a bola, então ele tem mais realmente essa característica. Num jogo que você tem uma posse de bola assim, um pouco mais inteligente, um pouco mais lenta de toque, o Davi Nunes se complica um pouco mais, de fato. Aí cabe ao treinador resolver isso. O slot é pago para isso.
Entendeu? Assim como o Gabo conseguiu se desenvolver com o Slot. E com o Klopp, que realmente trouxe ele, não foi o que a gente esperava. Foi o Slot que ele virou. Então, cabe ao treinador entender isso. Assim, se o Darwin não estiver disposto, se ele não tiver vontade de sair, eu não vejo porquê, até porque não existe no mercado uma quantidade absurda de jogadores que você consiga trazer, assim, com certeza que vai resolver. Não é fácil. Qualquer jogador está inflacionado. Então, assim, eu acho o Darwin Nunes ainda um bom ativo. Eu não considero ele descartado, alguém que já foi. Eu vejo muito no Twitter a galera reclamando. Não, a gente precisa de atacante, Darwin Nunes. Não concordo. Eu vou dizer, fez uma temporada ruim, mas o recorte ainda não é um recorte definitivo. Porque nós temos outra temporada que foi muito boa, ao meu ver, em participação, entendeu? Então, eu acho que sim, talvez seja cedo demais. A não ser que seja uma vontade do jogador. Quando fala, não, eu quero mudar de ambiente. Aí, então, vamos chegar num número bom para o Liverpool, porque aqui é profissional, nós pagamos por você, pagamos esse compromisso com a gente compromisso com você, beleza. Então, vamos ver quem quer ir, vamos negociar. Agora, se for da vontade do jogador, se não for da vontade dele de sair algo do tipo, eu, como clube, eu apostaria ainda, cara. Eu acho que o Darwin Nunes tem, assim, se ele não é um craque, mas repito, ele é muito participativo. Quando ele tenta participar, ele briga pela posse de bola, ele no ataque, ele dá assistência, quando tá, obviamente, bem, jogando bem. Entendeu? Quanto ao Luiz Dias, irmão, eu sou igual o Rodrigo, não quer ficar? Então arruma alguém que pague aí quanto o clube precisa aí, quanto o Liverpool acha que deve receber e negocia, irmão. Até porque o Liverpool é um clube diferente e quem joga aqui geralmente cria identificação, tem que estar identificado, isso é uma característica nossa. Nossa, a gente gosta que o jogador esteja identificado, esteja com vontade, querendo, mostrando. Se não tá, meu amigo, claro, não estou dizendo que o Liverpool tem que se livrar para poder favorecer o jogador, quer sair, tchau, não. Mas se chega alguém que pague negociar, também não faz resistência, não. E aí vai no mercado atrás de quem quer jogar no quem quer estar no Liverpool. Porque o Liverpool é para quem quer estar. Não é um clube para o cara ficar encostado, vou aqui. Não, não. É para quem quer estar aqui, cara. É muito diferente o Liverpool. É um clube diferente. Não é porque a gente torce, a gente sabe disso, tem uma identificação. Então, nesse sentido, não, eu tentaria manter o Darwin, se ele realmente tendo essa vontade. O Luiz Dias, eu não farei resistência, se realmente é do interesse dele sair. E já vem com umas atitudes deles estranhas. Enfim, já vem de um tempinho umas atitudes esquisitas, eu não vou aqui entrar no campo da moralidade, mas que causa uma certa estranheza em relação à sua identificação com o clube, a sua identificação, de fato, seu entendimento do que é ser Liverpool, do que é estar no Liverpool. No mais, nós temos outras posições, né, cara? A precisar de jogadores aí, nós precisamos de mais zagueiros, entendeu? Talvez de lateral. Enfim, nós estamos precisando de mais gente em outras funções. Se trouxe mais um homem para o ataque aí e saiu o Luiz Dias, eu acho que não sei se o ataque está fechado, mas está próximo. Traz mais um atacante, ele, como disse o Rodrigo, não precisa ser um cara de ponta, alguém que entregue 10 a 15 gols ali para complementar, porque nós tivemos, infelizmente, a tragédia aí do Jota, e nós vamos perder o Luiz Dias, então 2 é muita coisa, sair 2, no caso, se sair mesmo. Traria mais um aí só para completar o ataque. Tem outras posições, na minha opinião, que precisam de reforço. Só para finalizar, a gente não precisa trazer o craque do time. O craque do time a gente já tem. É Mohamed Salah. Precisamos sim trazer jogadores que venham a compor, que venham a colaborar, mas o craque a gente já tem. Às vezes eu vejo a galera no Twitter também muito pilhada com isso, que fica esse desejo, né, cara? Sempre tem nova temporada, é normal o torcedor, a gente fica com vontade, pô, vai trazer fulano que joga muito, não sei o que, aquela coisa de contratação, sabe? Carro novo, coisa nova, então mas a gente já tem o nosso craque, a gente tem que valorizar muito ele, porque isso aí talvez seja, é um ídolo geracional, talvez seja o maior já para muitos que passaram a acompanhar o Liverpool depois da gente, principalmente galera de 2010, 2015, 2014. Então é isso, cara. Eu ainda apostaria no Darwin, não considero o cara fora do baralho, não considero um cara. Mas aí vai depender do lote, né, cara? Ele sabe mais do que eu. E aparentemente ele é um cara muito diferente, talvez diferente do Klopp, é um cara muito mais pragmático. Não tem tanta essa questão pessoal, não me parece ser, né, pelo menos. Mas se rendeu, rendeu, se não rendeu, paciência, a gente troca, parece ser isso. Antes de eu jogar aí pro Nick, que nós vamos explorar bastante aí, ô Dani, eu fui procurar um nome do zagueiro aí que se fala, é o Ilya Zabarny, o zagueiro do Bournemouth. E aí tem a notícia que ele interessa ao Liverpool, mas
O Liverpool não descarta fazer proposta por ele, mas vai aí esperar alguma notícia do Marc Guéhi e tem a concorrência pelo Zabarni do Tottenham, do Chelsea e do PSG. E aí, antes de entrar aí na análise de Ekitike titular ou não, com a nossa mesinha, com a nossa brincadeira, eu vou te fazer uma pergunta, você que está por dentro aí do mundo das transferências. O perfil do Liverpool de buscar jogadores parece que está mudando, porque o Frimpong estava ali, pô, eu vou jogar no Liverpool, quero. O Kerkez queria jogar no Liverpool. Pô, o Wirtz também tá afim de jogar. O clube parece que está olhando e buscando jogadores que também estão fazendo força para fazer parte desse grupo. É, pensando aí nessa questão do Zabarni, do Bournemouth. O clube, qual que é a sua impressão desse perfil de jogadores que o clube está trazendo? Você acha que a aproximação com o jogador está sendo diferente? Eu vou primeiro no jogador, e se o jogador quiser, eu vou no clube. Você tem diferença daquilo que era feito antes com o Klopp, com o que vem sendo feito agora? Para ter tanto sim de jogador grande, porque a gente passou por um momento aí que Enzo Pérez e Caicedo, não, eu quero o Chelsea. E a gente até falei aqui, entramos num leilão ridículo, nos colocamos aí numa posição de, pô, o cara tá querendo o Chelsea, a gente tá querendo o quê? A gente tá fazendo um leilão e ele vai para lá. Mudou um pouquinho essa aproximação do clube com relação a mercado, com relação a jogador e quem de fato vai investir para trazer? Cara, acho que aí depende. Se você for parar pra ver, o, o Klopp, ele teve um período de maior ação ali no mercado por conta própria, quando ele traz aquele diretor alemão que era amigo dele, mas antes disso tinha uma estrutura maior por trás dele. Conforme o Klopp vai ficando, essa estrutura vai se esvaziando e foi o Klopp sair e todo mundo voltou. Então, acho que isso é a prova de que tinha ali um conflito entre eles, assim, não de um conflito de briga, mas uma questão prática. O Klopp queria ter mais controle, enquanto eles queriam ali continuar com a dinâmica deles que eles tinham. O Liverpool, ao mesmo tempo, usou muito da figura do Klopp para convencimento, né? Pô, a gente sabe que o Chelsea tinha interesse no Alisson e o Alisson conversa com o Klopp. O Southampton chegou a a acusar o Liverpool de aliciar o Van Dijk na janela de verão. Não queria vender o Van Dijk pro Liverpool e acaba vendendo só em janeiro. Então teve alguns episódios em que o Liverpool depende ali das coisas. Mas no geral, o que a gente sabe o Liverpool só manda proposta quando o clube tem alguma intenção de aceitar. Então por isso que ele contata o Newcastle, fala, olha, vocês têm algum interesse em vender o Isaac? A gente tem uma proposta aqui que a gente vai fazer de 120 milhões de libras. O Newcastle fala, não tem interesse, e o Liverpool fala, tudo bem. E a proposta não vai à frente. Tanto que o Ed Howe falou que não teve proposta oficial. É, E acho que muda uma questão de perfil, de momento, assim. É, de como você vai olhar para aquele alvo. Eu acho que, no momento, o Liverpool está tentando fazer uma reformulação do elenco antes que ele dê o que aconteceu naquela temporada em que o meio-campo inteiro implodiu com Fabinho, Henderson, Hinaldo, ninguém redendo. Então acho que é isso que o Liverpool está tentando fazer. Ao mesmo tempo, você traz jogadores novos e você tem jogadores que você renovou que já estão um pouco mais velhos, que é o caso do Salah e do Van Dijk, que você vai ter que pensar nesse mercado substituindo a médio prazo, porque acho que é meio real você imaginar que o Salah vai jogar até os 39 anos como se fosse o Cristiano Ronaldo. Não vai. O Van Dijk é a mesma coisa, um cara que é defensor e tudo mais, mas já teve problema de ACL, é um cara que jogou todas as rodadas da Premier League, então você vai ter que dosar esse cara. Então você começa a ter necessidade de você investir num perfil de um cara, por exemplo, você falou do Zabarni, é um cara caro, tá? Eu não lembro direito qual foi o valor, mas no início da temporada, quando o PSG foi atrás dele, acho que era mais 60 milhões de libras também, era um valor alto, 60 milhões. O passe dele tá em 52, ô Dani, atual. É, Aí quem de, tá na briga oficial é o Paris Saint-Germain e o Tottenham. de libras, né? Isso, Então isso, era isso, isso, era isso. 60 milhões de euros, tá? É um jogador relativamente caro. E pra mim, por exemplo, o Guerri é um cara mais provado, um cara que já tá na seleção da Inglaterra. É o home ground, que a gente já, se eu não fiz as contas erradas, ainda falta um home ground pro Liverpool poder ficar com a cotinha lá bonitinho pra poder ter tantos jogadores estrangeiros. Então você tem que ver isso. Mas não sei se mudou um perfil, cara. Eu acho que assim, o slot.
também convenceu, a gente sabe na ligação, o Wirtz. Já foi falado que o Wirtz entrou em contato com o Arne Slot, ficou encantado pelo que ele estava falando ali do projeto, da ideia dele de como encaixar o Wirtz, e ficou decidido que ele ia vir para o Liverpool. Então, não sei se muda muito, acho que isso varia de acordo com negociação e negociação, né? Então, acho que é um pouco isso. Mas a gente tem um novo diretor esportivo que é um cara que é muito competente, que é o Hughes. Todo mundo do mercado fala muito bem dele, todo mundo fala muito bem dele. Ele conseguiu negócios incríveis. Acho que o fato do pai do Kerkez dar entrevista dizendo que o Hughes trouxe a gente pro Bournemouth, pra onde ele for a gente vai. Aquele negócio muito de gratidão, de gostar do Ele, cara ali pra todo gente. mundo fala que ele é muito justo, tipo, ele cumpre demais o que ele promete para os jogadores, e todo mundo vai para onde, tipo, se agrada com as reuniões dele, por causa disso, ele não mente, ele fala a realidade, ó, você vai vir para cá para isso, isso e isso, o cara vai, ele recebe isso, isso e isso. Aí, fidelidade é uma coisa que no futebol é muito raro você ter, ainda mais de gestor. Como foi, por exemplo, o Diego falou, se não me engano, na negociação do Caicedo, o Liverpool ficou desde o início da janela querendo o Lavia. O Lavia, não sei como é que se fala o nome desse cara, na verdade. É Lávia. Lavia, né? Ficou lá com Lavia. E o Chelsea negociando já acertado com o Caicedo pessoalmente e tal, e faltava só o negócio. O Liverpool de última hora resolve mandar, porra, nem lembro quanto foi, 105, 110 milhões de libras pelo Caicedo. 105 mais 5, eu lembro como se fosse ontem, o Rodrigo ficou doido. E o Lavia fica tipo assim, como se fosse uma segunda opção. E aí quando você vai negociar com o Lavia, ele tinha acertado e tinha preferido pro Chelsea. Então fica uma questão meio complexa ali de lidar com aquilo. E agora a gente tem o Ekitike chegando. Cara, a notícia que saiu é que ele não era a segunda opção e tudo mais. Cara, o Liverpool literalmente tentou o Isaac pra depois ir nele. Ele era isso é o conceito de plano B. Só que ao mesmo tempo conseguiram fazer com que o cara não ficasse desprestigiado na visão dele com o clube. Entendeu? O que foi que aconteceu com o Lavia? O Ekitike não, ele entendeu. O Hughes conseguiu fazer o cara entender. Tá, eles foram atrás do Isaac, mas ele tem um plano pra mim. Mas Tá? também não expuseram o cara, né, Dani? Tipo, o caso do Lavia é pesado, porque chegou aos 47 do segundo tempo, o Liverpool vai lá do nada, finge que o Lavia não existe e vai no Caicedo que tá com a negociação congelada. O Ekitike, não, mano. O Ekitike, todo mundo sabia que tinha 3 clubes atrás do cara. Todo mundo sabia. Só que nenhum dos clubes tinha avançado a vias de fato. Tipo assim, estamos acertados com o cara. Aí o Liverpool vai lá e faz uma incisiva tentativa de conversa com o Newcastle, fala que, ó, a gente tem esse valor aqui para investir no Isaac. Vocês aceitariam negociar a partir dele? Não. Beleza, então, obrigado pela próxima. Os caras já foram, a gente quer falar aqui, ó, você é a nossa próxima, a gente queria um jogador, ele não veio, você agora é a nossa primeira opção. Você viria? Ele sim. Vamos lá, quanto vocês querem? 100 milhões negociáveis. Vambora. Então, tipo assim, o fato de não expor o atleta ao grau de segregação que o Lavia passou, difere muito como você é recebido pela própria mídia no local e pelos torcedores. Ô, Nick, já que você puxou aí, joga na telinha a nossa mesa, porque eu vou te perguntar. Ekitike titular ou vai se aclimatando isso daí? Vamos brincar aqui e já tira o Chiesa da lista, porque o Dani já trouxe aí a lista atualizada de quem vai viajar. Inclusive, o Daniel, eu imagino que ele deve pegar um voo aí para acompanhar esse tour. O direto de Liverpool vai mudar o nome, eles estão no Oriente, né? Estão na Ásia, direto da Ásia. Daniel deve ir para lá também. Ver se tá tudo Porra, em. Bom, o pra passaporte tá minha em dia, né? dissertação, pra minha dissertação de mestrado seria excelente estar no Japão na semana que vem, mas Aí. infelizmente não vai acontecer não. Vai, Ô, Pierce, vai ser no Japão mesmo? Eles vão ficar Japão para Japão, não vão pra Taiwan, essas merdas assim, não? cara, são dois lugares. Um deles é o amistoso com o Lanterna lá do Campeonato Japonês e o outro é com o Milan num país Semana aleatório. que vem, 6 da manhã. Dureza. Sorte do Rodrigo que vai acompanhar esse jogo aí, vai trazer para vocês tudo aí do Twitter. 6 da matina. Rodrigo Ah lá, Barbosa sabia. O segundo cobrindo. amistoso é em Hong Kong, o Pierce. É um dos estados que foi as Olimpíadas. Tem as Olimpíadas? Olimpíada em Hong Kong. Eu não tô. Olimpíadas não, velho. Me fugiu qual evento que é o estádio de LED lá de Hong Kong, lá, gente. Esqueci o nome do estádio. Pô, deve ser algum evento esportivo bastante importante aí. Mas, enquanto o Liverpool tá lá, vamos para cá, porque eu quero saber da historinha de M.
O Nick, já tira o Chiesa da lista. Já cortou o Chiesa da lista? Já tá Já não tá cortado da aqui, lista. já não tá aqui, já não tá Já aqui. não tá, ele não tá na lista lá, também não teria por que tá aqui. Vamos lá. O Rodrigo, Ekitike, titular vai ser o nosso 9 em função, óbvio. Ou você acha que ele ainda vai se aclimatando? Ah, cara, eu acho que vai precisar daquela adaptaçãozinha, para o ritmo da Premier League, etc. Mas eu já vejo ele já chegando para ser titular. Não acho que o Liverpool vai investir esse valor todo para botar o cara de banco de cara, né? É óbvio que no início, ali nas primeiras partidas, provavelmente deve ser essa escalação. E aí vou fazer já mais ou menos o que o Diegão disse no início do episódio, né? Ô, Porque não Rodrigo, temos. Oi. só uma pausa. Hum. Eu preciso desse parênteses. Ô, Nick, troca só a lateral direita. Vamos repetir o time que entrou em campo nesse amistoso, porque o lateral direito é o Soboslai. E assim, eu não quero acreditar que o Slot tá pensando em tirar da cartola um coelho para lateral direita e falar assim, pô, o Soboslai foi bem. Então só joga aí, só pra gente ter um motivo de ódio nessa mesa tática aí. Pode continuar, Rodrigo. Não, então, esse lance já aproveitando, pegando o gancho com relação ao teste hoje, né, no amistoso de hoje contra o Stoke, foi 5-0 com o hat-trick do próprio Nunes, etc. O slot foi jogado ali para lateral direita, mas né, aquela questão de nem lateral, né, ala, né, Slot não, né? Soboslai. perdão, Szoboszlai, foi jogado para aquela questão, função de ala, né, porque o Liverpool, quando está com a posse de bola, isso desde do início do trabalho do slot, né? Ele acaba se armando com uma linha de 3 defensores, né? E ele espaça bastante, né? Seus atletas parece que abre demais, né? Então a gente acaba contando com uma, sei lá, uma linha ou num 3-4-3 ou num 3-5-2, né? Ou um 3-6-1, enfim, ele acaba embolando do meio para frente. E aí talvez nesse teste hoje essa situação do Szoboszlai tenha sido isso. Não que ele de fato tenha virado um lateral, né? Vem na escalação assim, mas provavelmente por conta dessa questão de ter uma posse de bola maior no meio de campo e se acabar tendo mais controle dela, você acaba fechando essa linha defensiva com 3, né? E aí abre o Szoboszlai na direita e aí o Kerkez ali na esquerda, enfim. Pode ter sido um teste justamente para situações de temporada, né, cara? Porque assim, a gente tem o Bradley e o Frimpong para lateral direito. A gente sabe que o Bradley, infelizmente, ele tem um problema físico, né? Ele não consegue se manter muito inteiro ao longo da temporada. Já mostrou isso nas 2 últimas temporadas, que foi desde a sua estreia até a última que nós tivemos agora. Então acaba que você precisa realmente ter um escape ali para uma situação de jogo, né? Eu não vejo, né, eu vejo as pré-temporada justamente para isso, para você testar, você vê com quem você pode contar, ver qual tipo de formação você pode utilizar. Eu acho que hoje foi só por isso, Cara, a né? partida de hoje foi tão incrível, foi tão maravilhosa que eu não tenho nenhum scout assim, de dados da partida e algum site confiável. Não, hoje foi fechado, O Liverpool né? só botou agora os melhores momentos. Liberou agora os melhores Isso aí, momentos. foi fechado hoje, né? A gente só fiquei sabendo também do resultado e agora tá saindo nas mídias sociais os highlights aí, né? Então, assim, mas para quem, né, pegando um pouco do que o Diego falou no início do programa, a gente vai narrar um pouquinho da mesa tática, né? Então, a mesa tática está formada aqui com o Alisson, o Konaté, o Szoboszlai na direita, o Van Dijk e o Kerkez. O McAllister, Gravenberch, Wirtz, Salah, Gakpo e o Nunes. Foi basicamente essa formação que foi a campo hoje. Tira essa porra de E Szoboszlai da direita aí, porra. então, Mano, não, de coração, tá me dando é o que eu tô, gastura, tá me dando é o que eu, gastura, de não, mas coração. Mas Ainda na bem moral, que tá Diego, dando gastura em vocês, porque mas é o que eu tô imagina ver dizendo, isso pô. em campo. É o que eu tô, di- É o que eu tô dizendo, pô. Assim, hoje foi mais para uma situação de jogo, né? Um teste. Então, eu acredito, né? Como a gente acabou de informar, não teve transmissão do jogo de hoje. Mas eu acredito que essa linha defensiva tenha sido formada por Kerkez, Van Dijk e Konaté, né? Uma linha de 4 no meio de campo, com o Szoboszlai aberto pelo lado direito, com Gravenberch e McAllister por dentro, e o próprio Gakpo aberto pela esquerda, né? E aí ele deixou o Wirtz flutuando, com o Salah na dele também, com o Nunes enfiado lá na área, né, teoricamente, ou o próprio Nunes também como um ponta esquerdo, pode ter sido um 3-4-3 também. Então, assim, eu imagino esse tipo de variação, mas, de novo, gente, dessa vez vai ficar aqui só
a imaginação, né? Porque a gente não teve acesso ao jogo de hoje, eu não tive acesso ao jogo. Então, não dá para saber ao certo qual foi o tipo de tática que foi inventada aí por Slot e seus camaradas. Mas por hora é isso. Assim, agora se tratando de temporada propriamente dita, né? Com o que a gente tem aqui na mesa tática, é o Frimpong na direita, com o Konaté, Van Dijk e o Kerkez, né? O Szoboszlai, de novo, para mim, eu acho que ele vai rodar nessa somatória dos agregados com o elenco da última temporada, o elenco campeão, apesar de achar que o Slot gosta muito do futebol do Szoboszlai. Mas, cara, desculpa, o meio campo para mim é McAllister, Gravenberch, com Wirtz, Salah, o Gakpo, e aí vai ser a briga, né? O Nunes vai ficar? Ou o Ekitike já chega bancando ele? Ou ele vai de fato embora? Porque se o Nunes, assim, chega amanhã, Darwin Nunes é vendido, o Ekitike é o 9, pô, é o titular, ele já chega para isso. Não tem muito mistério, sabe? Só que o Darwin Nunes se mantendo no clube, né? Ah, não vamos fazer outro movimento, vão ser os dois que vão brigar pela posição. Aí eu acho que vai ser aquele bem estilo europeu. Cada jogo, cada tipo de adversário, uma escalação diferente, principalmente do meio para frente. De novo, mais uma temporada que os intocáveis são Alisson, Van Dijk e Salah. O resto todo mundo roda. Wirtz, não, Wirtz não roda. Wirtz não roda. O A Wirtz gente não não ia roda? pagar. Eu não, Não eu não roda. A sei, gente eu não não vai sei. pagar Chegando 100 agora, milhões no cara pra falar assim, não, ó, o Wirtz eu vou improvisar. não, assim, Hoje contra o Newcastle lá no St. James Park, você é banco, tá não, ligado? não, não, Duvido. não, não, mas assim, eu digo assim, eu sei que cativos são esses três, pra sempre Não, aí, entendi. Eu entendi o entendeu? que você falou. A nossa Os espinha não demais eu não saiu sei, é disso isso aí. aí, isso aí. Os demais vai ser uma briga constante. Porque assim, né, de novo, a gente tem aquelas situações de temporada, né? O cara pode estar lesionado, pode estar suspenso, então você vai ter que botar algum 11 em campo, irmão, não tem jeito. Aí você tem o Szoboszlai para fazer a função, você tem o próprio Wirtz para fazer a função, então assim, você pode rodar bastante, né? E de novo, eu não o Salah, o Van Dijk e o Alisson, para mim são jogadores que não têm reserva. O Esses três Wirtz não. também não, pô. O Wirtz tem o Szoboszlai, pô. O Szoboszlai Tem o já fez Szoboszlai. essa, Brinca já fez essa função. demais, velho. Mas ele já fez Não. essa função Falar na aí última A gente não temporada, tá. cara. Ô, Nick, ninguém tá falando que eles jogam a mesma coisa. Não é isso. A gente tá É falando da só fazer a função. função. Ah, não, Ele, então Isso. beleza, então. Então, entendeu? então, então o Salah tem um reserva aqui, ó, o Hélio, tipo. O Szoboszlai, ele foi campeão inglês assim, porra. Ele fez o meia central ali por várias vezes, entendeu? Ah, é a dele? Não, não é a dele. Eu também acho que o Szoboszlai é um segundo volante. Ele literalmente, pra mim, ele atua mais como... Perdão, tá, Gerrard? Me perdão. Ele atua mais como um Se Gerrard da juntar os vida. dois, se juntar o mesmo Szoboszlai nas duas funções, não dá metade de um meia, nem Não, metade de um não, volante. eu acho que o Szoboszlai é um bom meio-campista. Eu acho ele um bom meio-campista. Ele jogou bem essa temporada. O problema é que, porra, ele não é o 10. E Eu acho que o aí, Szoboszlai, calma aí, Rodrigo. Só para pode falar. complementar, o Szoboszlai é o seguinte, eu acho que nem o segundo volante, nem se for o segundo volante, nem o meio armador. Ele é aquele meia que flutua entre terceiro homem de meio de campo. Fica entre as duas funções. Então, hora ele tem um meia central muito bom, ele auxilia. Tem um segundo volante bom, ele auxilia. Mas ele não é necessariamente um dos dois. É isso para mim que é o Szoboszlai. Agora, se ele pegar a responsabilidade de jogar dele em cima dele da armação, não vai acontecer. Se tiver um time que, se for na responsabilidade dele, ser o principal volante e tal, também acho que não vai sair tão bem. Agora, se tiver peças chaves na volância, um homem com meia central, ele flutuando no meio ali, ajuda pra caramba. Entendeu? Essa é pra mim a questão do Szoboszlai. Ele não é nenhum nem o outro. Mas ele é um excelente homem, o terceiro homem de meio de campo, cara. Eu acho que essa definição é muito boa no caso dele. Ele seria o MC quando a gente tá jogando videogame. Eu entendi. Tá vendo por que que o orlandismo é necessário? Eu falei pra vocês. O orlandismo, ele, no, ele vive entre nós. Eu vou fazer uma pausa aqui nessa mesa tática, porque eu preciso dessa resenha aqui. Emi tá um pouco tímida aqui, tá falando, não, eu vou deixar vocês brilharem aí, mas tem alguns. O Rodrigo falou uma coisa, Alisson, Van Dijk e Salah, que é muito interessante porque esses caras, eles, daqui muito tempo, e nós estaremos aqui para falar, eles vão ser os caras que nós vamos chamar de ídolos. O Salah já tá nessa prateleira. O Salah já tá ali. O Nick, pode fechar aí a nossa mesinha tática, por gentileza. É, daqui a pouco a gente volta com ela. Mas essa questão de idolatria, ela é muito louca, porque nós vimos ídolos nas duas pontas que eu defini na minha mente, que é o ídolo
por ganhar muita coisa, e o ídolo, que não ganha tanta coisa, mas ele quer estar ali. E é muito louco, porque são a mesma prateleira, mas você tem o cara que ganhou muito. Quando fala-se do melhor goleiro de todos os tempos do Liverpool, todo mundo fala do Ray Clemence. E fala que o Alisson pode chegar lá, mas é um cara intocável. E quando a gente fala de mais ídolos, a gente fala do Ian Rush, fala do Kenny Dalglish, que para muitos é o maior, mas logo na sequência vem o Gerrard, e se não tá ali na mesma prateleira. Mas essa questão de idolatria, ela mexe com a gente. E a gente, quando olha para os times e vê, pô, tem essa espinha dorsal, é muito louco ver o Liverpool hoje saber que tem mais do que um ídolo dentro do elenco. E quando esses caras saírem, que a coisa vai continuar. E que a gente vai saber, pô, teve um time que não tinha um cara só, tinham três, quatro, cinco. Emi, você teve a oportunidade de conhecer um cara que por um período ele foi ídolo, por um período ele foi muito amado. E depois de um período ele parece que jogou isso daí fora. E no final da carreira dele ele fez questão de enterrar isso daí. Se você é um torcedor um pouquinho com o RG mais próximo meu e do Rodrigo, você já deve ter matado. Putz, ela conheceu ele. Emi, conta aí essa resenha. E depois você tem perguntas pra essa galera, você, por favor, fica à vontade. Quem que você conheceu aí do Liverpool? Conhecer foi forte demais, né? Aí se fosse uma amizade. Na verdade, eu vou contar a historinha de como a gente se conheceu, Diego, para chegar nesse cara, né? Eu estava fazendo um curso de jornalismo esportivo com o Diego, e o Diego, não, porque o Liverpool, pipipi, popopó, pipipi, pipipi, meu projeto é incrível e tal. Eu falei, nossa, que cara massa, quero ficar amigo dele. Eu falei assim, você que manja tanto do Liverpool, você tem o autógrafo dedicado do Michael Owen? Aí o Diego aí, ó, falou, putz. Não tenho. Aí joguei o super trunfo do Michael Owen, que eu sempre jogo para todo mundo que fala que é torcedor do Liverpool. Mas eu vou contar como que é essa história inteira, assim. Eu acho que eu e o mundo conheceu o Michael Owen em 1998, lá na Copa da França, né, naquele jogo contra a Argentina, naquele golaço lá. E eu falei, meu Deus, estou encantada, quero casar, meu Deus, você é Emiliana Owen, meu nome. Aí fiquei, achei um ídolo para chamar de meu, né? Porque, como você bem disse lá, você entregou meu time lá no começo, em 1998 eu tinha outros problemas com o Flamengo, aquela coisa. Iniciava a era do acabou o dinheiro, então eu falei, deixa eu vir para cá, para uma coisa mais, mais sossegada. E assim, e aí eu abri um blog sobre o Michael Owen, assim, era a vida do cara. Escrevia, entrava nesses jornais que depois eu descobri, assim, de fofoca horrorosos da Inglaterra. Aí pegava, ainda misturava com a época lá das Spice Girls, aí tinha um David Beckham namorando a Vitória, e assim, é muito doido porque eu não prestava muita atenção ao futebol inglês, né? Nem sabia que existia. E a partir do Oi, eu, cara, comecei a acompanhar, sabe? Nossa, conheço todo aquele time lá de 2001, 2, 3, 4. Aí eu vou chegar ali como se desfazer um ídolo já já. E, cara, eu acho que eu era mais cara de pau antigamente. E aí um dia eu mandei uma carta lá pra Anfield. Falei, ó. Escrevi no meu inglês lá, nem tinha esses tradutores de AI para falar bonitinho assim, escrever, não sei nem se leram. Mas eis que um dia chega na minha casa essa belezura aqui, direto lá do Liverpool. Essa da. Mandaram dois, eu acho que tava, pegaram os resquícios lá da temporada 2001 e 2002 e mandaram junto. A super temporada de Gerard Houllier. É, isso aí. Então aqui, ó, tem todo o time. E aí veio também, eram os kits de Precision, né, de Cara, que 2003, maneiro, cara. 2004. É, não, aqui veio Que direto de lá do maneiro. clube. O Então Liverpool é aqui, ó, o diferente, cara. Gerard Houllier, É do o Brasil, os caras Gerard. mandaram o negócio. Mano, calma, que tem mais. Quem mandou foi a assessoria do Michael Owen, né? E aí tem esses encartes, mas explicando. E tem aqui um negócio que eu
guardo, preciso até emoldurar, que é o autógrafo dedicado com a letra dele, tá vendo? Dedicado para mim. E isso eu acho muito legal, assim, porque é muito um cuidado, né, que o jogador, uma assessoria, e eu imagino que seja algo que foi, que é estimulado pelo próprio Liverpool, né? E assim, e aí eu acho que só o meu fanatismo cresceu, aí teve toda aquela temporada mágica, foi bola de ouro. Eu lembro que na Copa, acho que de 2002, que jogou Brasil e Inglaterra, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? E olha que eu tinha uma relação muito mais passional com a seleção brasileira do que eu tenho hoje. Aí o Owen faz o gol. Eu falei, se ganhar a Inglaterra, tudo bem, vai ser campeão mundial. Aí o Brasil virou, né? A vida seguiu e aí começa aquela coisa fatídica, né? Mas antes de eu falar da desconstrução da. É que assim, eu continuo muito fã do Owen, né? Por mais do que tudo que aconteceu. Mas eu estava conversando com o Diego há um tempo atrás. Eu não sei se vocês assistiram, ouviram, né? O podcast do UOL sobre o Neymar. Que o Neymar era um projeto de ídolo, né? Que chegou uma pessoa lá, vamos, né, fazer um ídolo. E aí eu sempre fiquei me questionando como, cara, você não talvez crie, né? Hoje em dia, eu não sei. Mas como a minha relação com ele foi muito mais orgânica. E eu imagino que quando o Neymar surgiu, despertou, né, esse interesse, essa paixão de muitas pessoas, assim, muito jovens, né? E que como acaba sendo linhas muito tênues, né? Por mais que o Owen, eu acho que ele jogou a carreira dele no lixo quando ele foi pro Real Madrid, e entendo os motivos, mas eu tenho uma dó no coração, porque, tipo assim, o cara saiu do Liverpool, aí o Liverpool ganha. é, ganha a Champions League naquele jogo incrível contra o Milan do Ancelotti, perdendo de 3-0. E eu lembro que eu só assisti esse jogo e falava assim: meu Deus, por que que esse cara saiu do Liverpool? Por quê? Por quê? Por quê? E aquela era dos Galácticos desfacelando, né? Aquela confusão, aí volta para Inglaterra, vai jogar no Newcastle. E isso para mim, como fã, foi muito estranho, porque eu nunca consegui ver o Michael Owen desassociado assim do Liverpool. Eu achava que ele era muito a cara do time, né? Por mais que existiam ídolos antes, Nós eu lembro também. das reportagens que ele falava do Fowler, do Mike Nark, não sei falar direito o nome, que eram ídolos dele, assim. E aí, com essa história do Owen e do Liverpool, eu fui entendendo, até porque a Inglaterra é um país muito assim, calcado, muita tradição, né? É aquela coisa assim de longo prazo. E aí, quando ele sai, quando ele, né, volta para a Inglaterra, para o Newcastle, e aí ele dava entrevista, eu tinha uma sensação assim, que ele estava meio que forçando a barra para tentar criar uma idolatria, porque ele era tão ligado. Aí ele falava do Alan Shearer, eu falava, gente, mas não tem nada a ver. E aí foi jogar no Manchester United. Mas aí nesta época, eu já nem, não é que eu não acompanhava tanto mais o Liverpool, é que eu acho que o negócio ficou tão sem sentido, sabe? Você, você conhece o cara, você gosta da história, um cara criado lá em Anfield, jogou, e aí você tem, pelo menos eu tinha aquela sensação, que é uma coisa que eu tenho hoje muito com esportes no geral, de ídolos mesmo. Chegar um cara que nasceu daquela história do herói, né? É o Owen que vai levar o Liverpool a conquistas maiores. E que no final das contas foi um outro cara que assumiu esse trono lá, que foi o Steve Gerrard, que foi o lugar que o Owen meio que deixou vago nessa história, né? Então, essa é a história, mas assim, eu tenho memórias muito bonitas, assim, afetiva, né, por tudo que o futebol daquela época lá, no começo do 2000, que é muito diferente hoje, me trouxe, assim, de abrir muito meus horizontes, de começar a enxergar futebol além do que acontecia no Brasil, sabe? De entender que existem outros times com outras culturas, com outros tipos de torcida. E ele está aqui guardadinho, vai continuar, por mais que, né, existam.
os poréns. E aí, o Diego falou que eu queria fazer umas perguntas, é muito mais curiosidades, porque vocês estão hoje em dia muito mais presentes, né, no dia a dia do clube, né, de entender. Estava aqui assistindo uma aula, gente, de como vocês analisam essa questão, né, do Liverpool. Eu não sei se vocês acompanhavam já desde, né, de 20 e pouco anos atrás. Se eu perguntar para o Diego, ele vai dizer que é sempre o Klopp, porque eu acho que o Diego é um samba de uma nota só, de tudo que acontece de bom com o Liverpool. Mas, é, e aí, para quem quiser responder, como que vocês fazem essa comparação, né, desse Liverpool mais antigo, né, daquela época e hoje? O que que vocês acham que mudou de fato? Começa aí, Rodrigo. Você Ia que falar assim de você que tem. sentido. É a estrutura do tipo, né, do dono do Liverpool, não é? Ou foi um crescimento natural? Foi um plano de longo prazo? E aí o Liverpool foi cultivando? E o que que... E Assim, aí, pode falar, Rodrigo. pode- não, perdão. Assim, a estrutura de ideologia, né, e de forma de lidar com o clube num todo, ela se mantém há muitos anos, desde a época do Shankly, né, que implementou isso lá atrás. Aí vem com o Paisley, etc. Então se tenta ter um padrão dentro daquele, um trabalho dentro daquele padrão ali. Tenta. Passamos por períodos como vários clubes ingleses, né, que tiveram donos diferentes, né, uma galera que não, né, regiu muito bem o teatro ali, né? Então as Não coisas tão foram compromissada com o futebol. exato, foi degringolando um pouco. Eu acho que o período bem tenso do livro foi justamente ali depois do início dos anos 2000, né, que vai até justamente a era FSG, que começa ali em 2011. Então é um pouco bagunçado, se investe muito errado, não tem uma administração concreta, troca muito de treinador, coisa que não é do feitio do próprio clube. O clube chegou no seu 20º, alguém me corrija aí, eu acho que o slot é o quê? O 24º, segundo? 23º. É o 23º treinador da Pessoa. história. Então, é É. o 20º treinador de um clube de. 23º treinador de um clube de 150 anos, né? Então, assim, sei lá, 120, 130 anos o Liverpool? Aí me corrija aí, pessoal, que agora É de falha nós. 1892 o clube. Então assim, é histórico a gente ter, né, obter trabalhos longevos, né? Você falou com relação ao tempo, né? Eu justamente passei a acompanhar o futebol, né, do Liverpool mais justamente no período do Owen e do Gerrard, que foi ali em 96, 97. O Owen, ele é 2 aninhos acima da categoria do Gerrard, né? Tanto é que eles chegam a jogar O Owen é juntos. 96. O Owen é de 96 e o Gerrard de 98, né? E aí eu ainda não era convertido num Red maníaco como sou hoje, mas já gostava de acompanhar da forma que eu conseguia, né? No início da pré-histórica internet de escada, né? Quando se tinha a oportunidade, né, por jornais e revistas. Então a gente sempre buscava de alguma forma ter o conhecimento do futebol europeu. Eu que jogo videogame desde muito novo, né? Então desde do Mega Drive, do FIFA do Mega Drive, então sempre fui mobilizado por conhecer uma série de clubes, né, de futebol pelo mundo afora. E aí vem o trato com a situação do Liverpool, né? E aí, óbvio, né? Você vê o Owen e o Gerrard atuarem juntos ali, dois moleques da base, de um clube que demonstra tudo isso que você falou, aquele respeito, aquele amor à camisa, aquele carinho, aquela identificação. Cara, assim, essa situação do Owen, pra mim, realmente só ficou ruim. Pra mim, só ficou, tipo assim, muito ruim mesmo quando ele resolve jogar no United antes de terminar sua carreira. Ali eu acho que ele, tipo assim, ele pisa na parada, tipo, meu irmão, agora já tá escacetado mesmo, eu vou aqui fazer uma merda legal. Porque a situação de, quero ir pro Real Madrid, quero o Real Madrid dos Galácticos, etc. Pô, o Michael Owen foi bola de ouro, pô. Entendeu? Ele ganhou 5 títulos ali em 2001 com esse time do Gerard Houllier. Então, assim, tava no auge da carreira, né? Foi destaque da Copa do Mundo de 98 pela Inglaterra. Um moleque que jogava muito. Ele foi o E Golden aí, Boy da competição. exato, e tem aquilo de tu entender que o cara, ele quer. É igual a situação do Arnold hoje. Eu não tenho problema nenhum do Arnold querer ir pro Real Madrid. Eu acho que o problema, ou qualquer outro jogador que queira sair, eu acho que o problema é como o profissional leva isso. Fica naquela situação de juras de amor, que vai fazer e vai acontecer, e depois vai lá e você simplesmente deixa o seu contrato acabar, não rende nenhum dinheiro direito pro seu clube, né? Podia chegar ali, não, ó, vamos fazer um contratinho aqui de mais um ano, você bota uma multazinha maneira aí,
e me vende pros caras. Pô, pelo menos vai todo mundo se ajudar, vai todo mundo tá feliz. Ele vai ajudar o clube que ele considera do coração dele, né? O clube lá que quer contratar vai levar o cara, então, mas só que às vezes acontece da forma como foi o caso do Arnold. Acho que foi pior do que o do Oi. Do Oi não, o Oi veio a proposta de Real Madrid, era o time dos Galácticos, os caras que ele queria ir, acabou, os caras pagaram e levaram, acabou. Não teve esse disse-me-disse, não. Foi uma parada muito rápida até. Não teve muito Tem show. uma coisa aí, Então, Rodrigo. Rodrigo, ah, rapidinho. pode falar. Desculpa, só interromper. Era o Real Madrid, só para enfatizar isso. Era o Real Madrid dos Galácticos, que sentia todo aquele coletivo vai montando aquele time, era uma coisa toda legal. É o Real Madrid, é Ronaldo, é Beck. Cara, Não tinha você falou, como. né? A torcida vai ficar chateada na hora, tá, mas beleza, foi embora. Só que o Owen tem um contexto assim. Quando ele volta pro Newcastle, ali, se não me engano, para 2006, 2007, ele já tinha quebrado a perna. Foi na Copa do Uhum. Mundo. Jogou contra a Suécia, quebrou a perna, então ele já volta no já entendido, já que é da ladeira abaixo da carreira. Até então existia, eu lembro, existia um respeito, tal, é o Uhum. Owen. Só que a parada queima de mês, só pra enfatizar isso, é quando ele vai pro Manchester United. Que ele É. ainda ganha lá a Premier League, lá no Manchester, se eu não me engano, é a Premier League que vira para cima do Liverpool, empata o número de títulos ingleses, e aquilo pra gente, ele faz uns gols importantes e comemora, tira a camisa lá, e a gente fica, Ele ganha o sabe? jogo do Arsenal. A torcida do Arsenal Isso. começa o jogo zumaiando ele o tempo inteiro de vira casaco, Ele vai lá vira e casaco. arrebenta, faz o O jogo gol. 2-2, 92 minutos, ele pega um chute, faz um gol de dentro da área, queimando o antigo estádio do Arsenal inteiro. Cala a boca. Eu falo, mano, esse cara nem parece que passa pelo Liverpool, pô. Então, é aí que vai o lance da idolatria com relação a ele, né? Que cai, né, por terra. Tipo assim, putz, foi muito importante, óbvio. Acho importante ser todo torcedor de futebol, assim, principalmente quem acompanha e gosta do livro, lembrar do Owen. O Owen foi sensacional. O Gerrard e o Owen, para mim, foram os dois melhores jogadores scalcers que eu vi jogar na história do livro. Foram os dois melhores. Não tem, isso aí não há dúvidas, né, quanto a isso. Só que um fez questão de se tornar uma lenda, e aí corrobora com aquilo que o Diogo diz. Hoje, para mim, ele só perde pro Kenny Dalglish. Acho que o Gerrard só não é maior que o Kenny Dalglish na história do Liverpool, né? E o outro, infelizmente, escolheu outro caminho, mas acontece, faz parte, né? E aí, ao longo de todo esse período, né, que vem um período de baixa total, que é logo ali após o 2005, 2006, a gente tem períodos bons ali, que, né, a gente ganha a Champions, é finalista da Champions em 2007, 2008, né? A gente tem um bom time em 2009, e apesar de estarmos, né, quase que beirando a falência de novo, chega a FSG meio que aos trancos e barrancos tentando organizar a casa. Em 2014 a gente bate na trave. Ali o time era muito ruim. O futebol em si do Liverpool era muito limitado. Era o Gerrard, o Suárez e seja o que Deus quiser. Então, assim, foi um período bem intenso. Mas até É tanto que o 2000. Soares sai por isso. O Soares entende que, tipo assim, não dá Não pra tirar mais dava. nada do que isso aqui. Ele bateu no teto. Eles bateram no teto ali com aquele vice-campeonato ali, com aquela derrapada e tudo mais. E, e aí, né, uma hora as coisas se acertam e a FSG, porra, né? Acho que tirou né, a sorte grande ao apostar num projeto justamente originário, né, do Liverpool de Shankly e Bob Paisley, que era o quê? O trabalho longevo, na filosofia do clube, na filosofia implementada ao longo de tempo e etc. E aí surge o Klopp. E as coisas casam. Tanto é que muito do mérito do título da última temporada é justamente embasado no trabalho que ficou do Klopp. Que talvez, né, talvez não, muito provavelmente nenhum treinador conseguiria chegar e fazer o que o Slot fez com tanta serenidade. Não é porque o Slot é sensacional, já mostrou que é um ótimo treinador, mas ele pega uma base muito boa, ele pega um trabalho muito bem feito. Então, porra, isso aí facilita o seu dia a dia. A mesma coisa que você chegar numa empresa de trabalho, para você trabalhar na sua área que seja, ela ser top de linha, pô. Você vem de uma empresa de barra e você ir para uma multinacional. É justamente isso. Então, o Slot chega na multinacional, né? E começa a peneirar, né, os louros da colheita ali. Ô Dani, nesse papo de idolatria aí, vou fazer uma pergunta pra você. Daqui um tempo, Salah ou Gerrard? Você acha que vai ter alguma discussão em cima disso? Ou vão falar assim, não, deixa o Gerrard ali e vamos criar um espaço para o Salah? Ou você acha que vai ter algum maluco? E aí eu me permito chamar essa pessoa de maluco para falar assim, não, mas olha o que o Salah ganhou e olha o que o Gerrard ganhou. Você acha que vai ter essa discussão?
Depende um pouco, assim. Tem que ver como as coisas vão andar até o final, mas acho que hoje o Liverpool é um time muito mais internacionalizado que já era na época do Gerrard, e mais ainda na época anterior, né? A gente citou essa mudança e acho que essa é uma mudança grande. Hoje o futebol inglês é muito mais visto em outras partes do mundo do que era antes. Acho que o peso da história do Gerrard para quem acompanhou é muito maior do que para quem começou a ver depois. E acho que é muito maior para quem é inglês do que para quem é de fora. A gente tem uma idolatria muito grande pelo Jared Jobs, mesmo sendo daqui, mas acho que pra quem é da região de Liverpool é muito maior do que pra quem é de fora. Acho que a gente perde um pouco desse sentido. Então acho que é a ver, tem que esperar para dar uma olhada. Mas acho que pra geração mais nova é comum você ir mudando os ídolos de muito tempo, assim, né? É só você ver que se você fizer uma pesquisa hoje, acredito que boa parte bote o Gerrard e não bote o Douglas. Acho que é natural. Daqui a alguns anos talvez bote Salah e não bote Gerrard. O Douglas nem. O Douglas seja só o cara do nome no estádio e é isso. O Orlando, a gente já teve várias conversas sobre essa questão de idolatria e eu gosto muito da sua visão de ídolo e tal. Tem aquelas arestas quando eu falo de pertencimento e tudo mais, mas esse papo ele é interessante porque nós conseguimos voltar um pouco para trás. Para você, o que que precisa pro cara ser ídolo, Orlando? Na sua concepção, tá? Uma parada não tem crítica nem debate, ah, você tá errado, você tá certo. Você olha e fala assim, esse cara aqui é ídolo. Quais os predicados que tem que ter aí pra gente poder olhar e jogar numa discussão de idolatria? Então, Diego, isso como você falou, não é uma discussão fechada, é uma coisa muito particular, muito pessoal. Eu acho que existem os ídolos do clube, incontestáveis, tá? Existem os ídolos pessoais. E, por exemplo, a gente está falando com a Amy aí, a questão do Michael Owen, uma questão pessoal dela. Isso é muito legal. Não tem, isso não se aplica a mim, a outros, assim, necessariamente. Então, cara, para mim é muita questão da identificação. Eu, Orlando Félix, me importo muito com a identificação. O título para mim é importante, mas tem pessoas. Aí por isso que eu falo, cara, vai de cada um. Tem gente que coloca o título acima, mas para mim a identificação está acima de qualquer coisa, entendeu? E assim, o momento da vida também. Por exemplo, para mim, eu continuo amando o futebol como sempre amei, mas para mim tudo era mais mágico quando eu era mais novo. Então meus ídolos tendem a ser naquela época que eu tinha meus 15 anos assim, que são intocáveis. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui do Fluminense. Para mim o Dário Conca para mim é intocável, velho. Você pode falar não, mas isso e aquilo, mas o Arias jogou mais, mas o Cano ganhou a Libertadores. Mas, cara, mas o Dário Conca para mim numa época que o Fluminense não ganhava a Libertadores, olha, é brasileiro há quase 30 anos. Ele foi lá e botou no bolso, igual jogando as 38 rodadas. Então tem todo um contexto que é único, é só para mim aquilo. E jogando daquele jeito, tomando porrada, que tomar, tendo que tomar infiltração para jogar, porque tinha que operar o joelho e operou só depois do campeonato. Entendeu? Tem isso, tem o Marcão no Fluminense, que eu peguei o Fluminense logo depois daquele tempo da Série C, aquela coisa toda. Marcão foi um dos primeiros caras, assim, para mim, se identifica. Nem jogava tanta bola, mas era raçudo pra caramba. Tinha uma técnicazinha, mas que fazia era identificação, cara. Então é muito isso. É igual o Liverpool, pra mim, eu te erro. O Salah pode ganhar muito mais e aquilo é geracional. Como disse o Daniel, vai ter uma galera que vai vir, outra geração vai ver, beleza. Mas para mim o dia é intocável, porque durante muito tempo, ser Liverpool estava simbolicamente ligado ao dia. Ser Liverpool era o dia. Eu olhava o dia e falava, cara, isso é ser Liverpool. É você estar num clube porque você tá, não é porque é título, não é porque tem os melhores jogadores, não é porque você gosta daquele clube, daquela instituição. Você se identifica com aquilo. Então, assim, é muito subjetivo. Entendeu? E assim, esses são os meus parâmetros. Vai ter gente que vai apresentar outro parâmetro. Eu tenho um colega no grupo do grupo que eu participo, que para ele é o Salah, porque não, porque nem se compara, o Salah ganhou muito mais, olha que o Salah me trouxe felicidade. Eu entendo isso, e ele é mais novo também, ele já pegou, ele começou a torcer por Liverpool em 2013, 14. Eu entendo isso. Eu não concordo, mas eu entendo. Agora, para mim, eu tinha errado, porque o que ele trouxe de felicidade, não necessariamente em títulos, embora não tenha vencido pouco, tá? Porque ganhar a Champions League não é pouco. Uma que seja, não é pouco. Mas, embora não seja em quantidade, assim, não em qualidade, mas em quantidade de título não seja algo expressivo para alguns, claro, porque o Diego ganhou a Copa da Inglaterra, ganhou Champions League, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Mas para mim o Diego representava o que era ser Liverpool. Eu olhava para dentro de campo, sei lá, nas piores temporadas para mim, sei lá, 2011, aquela bagunça lá que veio o Carroll, que veio o Downing,
entendeu? Aquele time lá que, pô, não acontecia nada. Você olhava o jogo de você, não acontecia nada, mas você olhava, não, tem um dia. Ele é Liverpool, eu sou Liverpool porque eu digo. Ele sou eu em campo. Então, esse é meu parâmetro, a identificação, a lealdade, o que o cara tem de disposição, entendeu? O momento, o contexto. Você pega um clube que, pô, tá, sei lá, pô, 20, 30 anos sem ganhar, uma geração inteira não viu. Sei lá, vou dar um exemplo que não é zoando, é verdade, Botafogo. E, pô, não ganha desde 95. Quantos moleques nasceram em 94, 95? O Rodrigo viu o Brasil em 95 e não viram nada. Pô, pega o time de 2024, ganha 2 títulos aí, arrebentando incontestável. Para ele vai ter outro peso do que pro Rodrigo. Tenho certeza que se perguntar pra uma molecada dessa ali, fulano aí, vai dizer, Luiz Henrique, vai dizer, mas pô, o Rodrigo já é mais contestável, vai lembrar de outros. Não, calma aí, eu tenho outro lá atrás que, sabe? Então também tem isso, além dos parâmetros subjetivos pessoais, existe questão do contexto. Então, assim, a minha resposta não é fechada, tal como é a pergunta, mas os meus parâmetros são esses. O meu contexto, principalmente da juventude, a questão da representatividade, olhar para aquele cara em campo e me sentir representado. Eu falei, não, é esse cara, independente de qualquer título, entendeu? Os títulos também, claro que estão nessa prateleira, não é o meu principal fator, mas também estão. É tudo isso, irmão. Eu acho que essa é a minha resposta. Emi, você continue conosco porque agora a gente volta para falar do Ekitike. Eu tô com o orlandismo, ele é diferente. Eu tô com o Orlando nessa. Ô Dani, Ekitike, na sua opinião, titular ou reserva? Volta aí a mesa tática, Nick. O Nick tá voltando aí com a nossa mesa tática. Cara, hum, sei lá, não sei se ele começa a temporada, mas pra mim é meio óbvio que ele é titular. Ele custou 90 milhões de euros. Da mesma forma que a gente falou que ninguém paga 120 milhões no Virtus pra ele ficar no banco, ninguém paga 90 milhões no centroavante pra ele ficar no banco. Então, pra mim, ele é titular. Nossa mesa tática tá aí com o Nunes, que é quem tá jogando nos amistosos. O primeiro que foi transmitido, ele até começou no banco, né? E ele entra. Mas eu acho que o Ekitike vem para ser titular. Acho que a dinâmica dele é bem mais interessante para o ataque como um todo do que o Darwin Núñez. A gente falou do Salah ser um artilheiro e isso é verdade. O Ekitike tá acostumado a jogar com jogadores. Ele jogou com o Marmoush por muito tempo e o Marmoush fazia mais gol do que ele. Ele era muito mais um cara que era um auxiliar de ataque. Ele tem uma movimentação fora da área muito boa. Eu vi muitas análises dele desde que ficou mais próximo do Liverpool. E todo mundo falava basicamente a mesma coisa. Ele tem o mesmo problema do Darwin em questão de finalização e conversão de chances. Você vai ver ele tá com gols esperados de 20, 21 gols, ele tem 15 gols na Bundesliga. Mas ele é um cara que, pô, pressiona muito a saída de jogo, pressiona muito. É um dos melhores centroavantes com esse índice, assim. É um cara que se movimenta muito. Você pega o mapa de calor dele, ele tá em toda a área ali. Se você for parar pra ver, ele tá em toda a área. Ele vai conseguir cair pra esquerda no lugar do Gakpo, ele vai conseguir cair pra direita com o Salah fazer a, o corte pra dentro, ele vai conseguir trocar de posição com o Wirtz. Ele é um cara que, apesar de não ser nenhum cabeceador genial e nenhum nível Haaland, assim, um cara muito bom de cabeça, ele é um cara alto que consegue ter uma presença de área relativamente boa. Ele é um Isaac mais novo ali, menos pronto, mais cru. Mas ele é um cara que consegue voltar, consegue jogar fora da área. Ele tem índices de dribles, assim, compatíveis com pontas, se for parar pra ver. De dois poucos dribles por jogo, em algumas estatísticas, em algumas métricas. Então é um cara que, pra mim, ele não é uma certeza, ele não é uma afirmação, ele não é um cara que vem pra ser artilheiro da temporada, mas ele é a aposta do Liverpool pra ser o titular. E é um cara que tem valências que você olha os números, você vê a movimentação dele, que encaixam nesse time. Vários analistas falavam que ele era um cara que encaixaria bem no Liverpool, e caso o Isaac não viesse. E acho que ele vem pra isso, ele vem pra ser um cara mais que consegue tá numa liga que tem muito futebol de transição, que é a Bundesliga. Então ele tem, às vezes, muitas situações no Frankfurt em que ele tem espaço para correr, ele faz bem isso como o Nunes, mas é um cara que tem mais qualidade de passe, é um cara que gera mais grandes chances do que o Nunes, que tem um drible mais refinado do que o Nunes. É um cara que consegue se movimentar de forma mais inteligente do que o Nunes, aparentemente. Então acho que isso vai fazer ele ganhar a posição. Não sei se ele começa porque ele vai chegar, em tese, no meio da pré-temporada, né? Já que ele vai pegar esse tour da Ásia aí, mas ele não participou do primeiro jogo, não tá participando desses amistosos das portas fechadas. Então, não sei se ele começa a Premier League como titular, mas eu creio que sim. Talvez não a Community Shield, mas acho que ele vem para ser titular. E vocês falaram de certeza, a gente tá vendo aí
a mesa tática com Alisson, Frimpong, Konaté, o Van Dijk, Kerkez, o Gravenberch, McAllister, Witzel, o Gakpo, o Salah e o Ekitike. A gente ainda tem que ver a questão do Dias e tal, como é que vai ficar. Mas outro cara que pra mim não tem reserva nesse time é o Gravenberch. O Gravenberch, o que ele faz, o Endo não faz. Não chega nem perto. Você não tem reserva pra ele. Tanto que ele jogou quase todos os jogos até o Liverpool ser campeão. Ele jogou todos os jogos da Premier League. Então é um cara que não tem reserva pra ele. Pro McAllister, você consegue desenrolar o Jones por ali, você consegue desenrolar até o Szoboszlai, talvez um passo mais pra trás. Mas pro Gravenberch, o Liverpool não tem. Você pode botar o Endo, mas você muda completamente a característica. O Endo tem um terço do refino técnico do Gravenberch. Então, pra mim, isso é uma questão. E só pra falar do Rodrigo rapidinho, aproveitando essa deixa, acho que o Rodrigo não tá em alta no Real Madrid, ele não tem espaço pra tá tão em alta assim também. Acho que ele tem um potencial muito grande, acho que de qualidade técnica dele e do Gakpo. Acho que o Gakpo é um jogador muito mais limitado a um tipo de jogada e a uma posição. O Diego falou dele jogar de falso 9, mas jogou mal de falso 9 em quase todas as vezes que teve chance. Ele é um cara que funciona muito bem saindo da esquerda pra dentro. É alto, é veloz, consegue cortar pra dentro, bater, faz bem essa movimentação. Pô, Rodrigo jogou de falso 9 no Real Madrid, jogou de ponta direita a maior parte do tempo. Em tese, ele é ponta esquerda de origem. Ele quer jogar pela esquerda, ele jogou de meia na seleção em alguns momentos. É um cara que eu acho que dá mais opções até para o slot trabalhar do que o Gakpo. E a questão aí pra mim esse time perde. O Ekitike é um cara que pressiona muito bem, ponto positivo. Mas acho que Virtus e Szoboszlai, o Virtus não é um peso morto, mas ele marca menos que o Szoboszlai. E o Frimpong, em tese, marca menos do que o Bradley, se ele for titular. E aí você tem que ajeitar. O Salah já não marca tanto mais. Até o Gilotti comentou e o Salah falou que isso fez diferença pra ele, deu até uma criticadazinha no Klopp. Então tem que ver como esse time vai ser portado em campo. O Kerkez é um cara de linha de fundo também. Tem algumas questões pra gente ver quando a temporada rolar aí. Mas acho que ele vem pra ser titular. E apesar de eu achar um valor caro e concordar, cara, eu tô com expectativa muito boa, assim. Eu vi muitas análises e eu acho que é um cara que vem pra encaixar muito bem. Eu concordo, acho que pelo valor ele tem que jogar. É tarefa do slot encaixar o homem aí nesse esquema. Mas eu fico, sei lá, eu fico sempre um pouco ressabiado quando tem essa. É uma mudança muito drástica. Não pro Ekitike, mas pro Liverpool. E isso é o que a gente, de repente, eu não quero chegar aqui no meio da temporada e falar assim, putz, tava dando certo antes. Acredito que a coisa vai melhorar, porque o scouting não ia, ninguém ia gastar essa grana hoje, essa diretoria do Liverpool não ia botar essa grana na mesa num cara que você não acredita que vai render. Mas eu acho que às vezes uma mudança muito grande, esse rompante, ele vai te demandar tempo e aquilo. É um time que acabou de ser campeão inglês. A galera vai olhar e falar assim: agora temos que buscar a 21ª para de fato ninguém tem mais do que nós. Hoje já não tem. Mas agora, ó, nós estamos olhando para trás e vendo todo mundo. Então acho que vai demandar um pouquinho de tempo aí. Também acredito, mesmo que você, Dani, eu acho que ali, sexta, sétima rodada, nós já vamos começar a ver ele, se não titularíssimo, mas assim, ó, o cara entrou da terceira, quarta rodada em diante, ele já foi entrando e agora ele sai titular. Mas é uma mudança drástica aí de esquema do meio pra frente. O Wirtz, que é o 10, que há tempos a gente pedia, pô, precisa ter esse cara que articula essa bola, esse cara que joga de frente pro gol, chega e acho que vai mudar muita coisa ali na frente. Inclusive, e aí eu vou jogar pra você, ô Nick, esse papo. Não sei se nós vamos ver uma temporada tão artilheira do Salah. Eu, pelo posicionamento do Wirtz, eu acho que o Salah ele vai ser um cara mais de apoio e um cara que vai dividir todos os gols que ele vai fazer aí com essa galera da frente do que aquele cara que vai monopolizar. E talvez por isso ele tenha um pouco mais de destaque, por ser um cara que as atenções não estarão somente em cima dele num jogo do Liverpool. O que você pensa nesse sentido aí? Eu acho que o Salah ainda vai continuar carregando o piano. Não tem muito que a gente pode fazer perante. É o que os números mostram. A gente tem um Viz, tem o Gakpo, tem o Ekitike, mesmo que chegando agora. Mesmo que ele faça a mesma média de participações que ele fez em todo o tempo dele de Frankfurt,
não chega a peso no número de Salah, cara. Então, tipo assim, é uma característica dele ser esse carregador de piano, e eu acho muito difícil tirar dele exatamente pela influência e capacidade que ele tem. É padrão. A gente já se acostumou a ver o Salah fazer esses números no Liverpool. É o esperado dele, vamos colocar em praxe dessa maneira. E aí, claro, hoje, pelo poderio de contratações, pela maneira que o Slot se portou no mercado junto da FSG, a gente tem mais apoiadores. Beleza, gente, beleza. Só que os apoiadores são apoiadores para não, não é para tipo assim, ó, o Salah vai perder o potencial de ser o cara. Não é isso. É para desafogar, por exemplo, no jogo contra o Paris Saint-Germain, num jogo contra um Real Madrid, contra o Barcelona, que é um jogo de elite altíssima, é um jogo de grade, tipo assim, que só colocar a bola no Salah tipo, resolvendo pode não ser suficiente. Você tem caras desse grau de técnica e de qualidade decisiva, às vezes não só para finalizar. Às vezes você pode ter uma triangulação entre os três e o Salah infiltrar. O Salah não precisa mais receber a bola no corredor o tempo todo. Ele pode infiltrar pela área sem a bola, quando o jogo tá rolando do outro lado. Uma coisa que o Pierce falou é muito verdade. A gente tem uma condição de ter um camisa 10 com um excelente volante atrás. O Gravenberch pode apoiar menos tão pesado e o Wirtz pode ficar flutuando ali no meio, gerando muito mais oportunidade de jogo, maior variação tática. No futebol de elite, a gente viu isso na Copa do Mundo de Clubes agora. A variação colocou o Chelsea como potencial jogador, o potencial campeão e campeão. Por quê? O Chelsea foi estudado com o Nicolas Jackson. O Pedro chega para jogar e ninguém sabe como o Chelsea com o João Pedro joga. E o João Pedro destoa por todos os clubes não conhecerem como é o Chelsea variado com ele. É isso que ganha. Na Extrema Elite, não é só ter uma boa tática, um bom jogador e uma boa intensidade. Tem que ter variação, tem que ter algo diferente que destoie dentro de 90 minutos. Ou quiçá 180 quando for um mata-mata de ida e volta. Então, assim, sim, o Salah continuará sendo, a meu ver, o cara que carrega o piano, o cara que vai colocar na sua cara, tipo assim, ó, se você der mole, eu vou fazer 6 gols na sua cara e você vai assistir o Faraó jogar. Fato. Só que se você não quiser deixar eu jogar, se você quiser colocar 2 jogadores para me cobrir, quiser colocar a minha ponta direita como um universo, tá bom, eu tenho gente para ajudar. Fala comigo, Pierce. Você citou bem o jogo contra o PSG, hipotético, mas no jogo contra o PSG em Paris foi um pouco disso, né? O Salah ficou no bolso do Nuno Mendes e o Liverpool não conseguiu criar nada até o Elliott entrar e fazer aquele gol. E o Liverpool não tem um reserva para ponta direita de fato, assim. Tem, sei lá, o Doak, mas é um moleque que não tem essa responsa toda. Tem o Elliott, que a gente não sabe que se sai ou não, acho provável que saia, mas tem Copa Africana das Nações, vale lembrar. Essa é aquela famosa temporada que tem Competição Copa machuca jogadores, obrigado por me lembrar. e que tira o Salah, se o Egito for longe, por uns 5, 4 rodadas da Premier League aí, vai. Então isso é um número relevante. Então ajudar E vai também dar. tira por 3 rodadas da Champions League, vale que está agora na fase de liga, tira por 3 rodadas da Champions League também, né? Então, assim, é uma mudança bem relevante. Então assim, você ter um cara como o Wirtz, que tipo, dá ali, vamos botar 10 gols, 10 assistências, já é um cara para dar uma distribuída, dar uma desafogada. Um kit que consiga fazer 10, 12, 15 gols, dá uma desafogada. Você tem o Gakpo, desafoga. Você tem o Dias, dá uma desafogada. Você pode usar o Dias como ponta esquerda, pode usar o Dias como centroavante, de falso 9 de novo. E até se vier, por exemplo, o Dias sair entre o Rodrigo já fez a ponta direita no Real Madrid. Mais uma opção. Então, acho que tudo isso é relevante. O Frimpong e o Nicolas está abrindo aí também. Acho que ele pode jogar nessa aí na época da Copa Africana das Nações. Muda um pouco a característica, né? O Salah é o puxar, puxar para a esquerda e bater e tal. O Frimpong seria um cara mais de infiltração e velocidade, mas tem opções. Não, e assim, gente, é um cara de 17. É um cara de 17 participações. 17 participações como suporte é muito bom, velho. E aí você pode, igual a gente falou, pode colocar o Bradley em um mês só. O Bradley não vai quebrar num mês só e coloca o Frimpong na ponta. Nenhum dos dois vai se matar para isso. Então, tipo assim, é o lance que eu falei. Acho que o principal critério pelo qual o Slot tá trazendo os jogadores que estão trazendo, além de que não é para resolver, é para ter opção, é para ter variação.
É para ter condição do Liverpool ser completo, não somente uma Salah dependência, ou se, por exemplo, se for o Ekitike que tiver num bom momento, um Ekitike dependência, é para ter variação, é para ter condição de assustar qualquer adversário com qualquer peça do ataque possível, porque a defesa já é estável, o meio campo já é completo, só precisa saber maneiras de não fazer igual foi contra o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain foi 1-0 aqui e tomou 1-0 lá, e tipo assim, não teve nem condição. Não teve condição nenhuma. Tipo, contra o PSG em Anfield, eu acho que o Dembélé faz um gol muito rápido no começo do jogo, não foi? E depois disso, o Liverpool continua não criando o suficientemente bem. É isso que ele quer resolver. Que é a única falha que ele teve. Porque, gente, ganhar um torneio de 38 rodadas, o Liverpool tem elenco pra isso desde sempre. Desde a era Klopp, desde sempre. Agora, o que falta pro slot, aos olhos do slot, eu concordo com ele, é olhar de variações de decisão para um torneio do tamanho da Champions League. Que é aquela coisa que todo mundo tá falando. Com os 8, os 10, os 8 maiores da elite europeia, qualquer uma hora que você der, você toma 3-0, acabou. E se você fizer 3-0, você ganha. E assim vai. Então eu acho que é isso que ele quer resolver. O Orlando, pra gente fechar, agora pude tirar os meus óculos aqui. Pra gente fechar esse papo aí, qual que é a sua expectativa para essa linha de frente? Um Salah dividindo mais as atenções ofensivas, ou você acha que ainda vamos ter uma temporada de Salah soberania nesse ataque do Liverpool? Então, eu acho que sim, como disse o Nicolas, o Slot está procurando alternativas, porque o Salah não vai, tem Copa Africana das Nações, como o Daniel lembrou, não vai estar lá sempre. Mas, de fato, o jogo vai ser sempre concentrado aí. Quando você tem um craque no time, irmão, mais que você cria alternativas para ser armas secundárias, que você tenha outras situações de jogo que necessitem, mas em condições ideais, você vai sempre priorizar aquilo também, que é a sua melhor arma, irmão. No nosso caso é o Mohamed Salah, que vem num nível muito alto fisicamente, tecnicamente, está longe de parecer de declínio ou algo do tipo. Então, a expectativa, sim, é que nós tenhamos assim alternativas para situações que exijam coisas diferentes. Mas, no geral, o Salah tende a ser concentrado no número de gol, assistência, um jogo nele. Isso é algo que não tem jeito. E tem situações, cara, que isso é até bom. Sim, quando você tem alternativa. Aí que entra o que eu estou querendo dizer. Jogo concentrado no Salah, defesa adversária dobrando no Salah. Vai sobrar espaço para outros. Sobe espaço para o lateral, sobe espaço para o volante que vem por dentro, sobe espaço para o ponto esquerda que ataca na segunda trave, numa virada de bola. Então, isso assim, é saber você saber fazer do seu principal, da sua principal arma um fio condutor para outros jogadores possam prevalecer, para que outros possam também construir jogadas. E isso, para mim, é o Liverpool slot. Nessa temporada, nós já vimos isso em algumas situações, embora o Salah, sim, seria sempre concentrado nele. E a tendência é que, com a chegada do Frimpong e outros jogadores aí, a gente consiga o Wits, o Nketiah, consiga assim, como posso dizer, ter companheiros que você tenha uma alternativa melhor. Claro, mantendo o nível, mas o Salah vai ser sempre protagonista. Falamos sobre tudo, falamos sobre todos e ficou um pouco longo hoje porque tínhamos que trazer aqui este relato de Emi sobre Michael Owen. Eu gostei dessa resenha sobre ídolos e não ídolos e como você desconstrói a sua trajetória dentro de um clube, dentro de uma cidade, no caso do Liverpool. O meu querido Nick, avisa a galera que por hoje ficamos aqui, mas que semana que vem tem Rodrigo Barbosa cobrindo tudo de Liverpool e Milan no amistoso em terras asiáticas, 6 da manhã. Quero ver o Rodrigo Barbosa lá no Twitter assistindo essa pelada aí. O negócio vai ser interessante. Segunda-feira estamos de volta para quem nos ouve, para quem nos assiste. Avisa aí, Nick. Então é isso, minha tropa. Muito obrigado. Desculpa os problemas técnicos de hoje. Foi algo que me pegou de surpresa. Vou verificar o que é. Muito obrigado, Emi, pelo relato, pela participação, por estar com a gente aí, por ter nos dado suporte. Um salve para mesa cheia, finalmente, nessa pré-temporada. Muito difícil ter e é muito bom quando tem. Então, obrigado ao Pierce, ao Rodrigo, ao Orlandinho, ao Diegão por estarem com a gente.
Um salve maravilhoso pro nosso ouvinte, como o Orlando gosta de falar, é por vocês. A gente tá aí fazendo esse corre aí por vocês, gravando às 3h30 do domingo, sem ter um mísero repleto de jogo de qualidade, porque o jogo foi portão fechado, então quem viu, viu, quem não viu, não viu. E no mais, é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pro meu ouvinte favorito. E é nóis. Orlando, o orlandismo hoje cantou e não foi pouco, hein? Avisa o pessoal que semana que vem estamos de volta como companhia do café da manhã, do jantar, da ida, da volta do trabalho. Seja lá o que for, estaremos com todos os nossos ouvintes, que não são poucos, e agora com o YouTube aí, que o Dani manda muito bem por ali, vai ser muito mais. Eu agradecer a presença da Amy. Muito obrigado, Amy. Você ajudou. Seu relato e essa conversa sobre isso ali foi excelente. Agradecer ao Diego, como sempre. Agradecer aos ouvintes, como eles aqui. Eles são o nosso motor, né, cara? Eles são o nosso combustível, nosso motor, nossas asas. Eles é que fazem a gente estar aqui lutando todo domingo, toda semana. Agradecer ao Daniel, o Nicolas, o Rodrigo. E eu tava com saudade. Foi bom, é bom estar de volta. Vamos começar a falar muito de Liverpool, muita temporada. E a galera reparou aí que eu dei uma sumida e voltei com a camisa de cor diferente, porque eu vou pro jogo agora, então tomei banho rapidinho ali, botei a camisa do Fluminense, já vou partir pro Maracanã. Então, um abraço para todo mundo, uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, uma última coisa. O Rodrigo vai acompanhar essa pelada, cara. O Rodrigo já tá naquela idade ali dos 40 ali mais ou menos, e que ele acorda 5h30 da manhã todo dia, mesmo que não precise. Sem motivo ele não consegue mais dormir. Ele mesmo já fala, já que das 5h30 ele já tá acordando, já tá varrendo calçada, buscando pão, botando o cachorro para deixar um pouquinho na rua. Já tá naquela fase ali, embora ele não seja tão velho, ele já tá com essa mentalidade aí de aposentado todo dia, cara. Ele fala que ele já acorda 5h30 da manhã, ele já tá acordando 5, 5h30. Então, pra ele, não é nenhum sacrifício ver esse jogo aí. Rodrigo, já que teve o passe, eu vou só fazer aquele corta-luz. Avisa a galera que durante a semana você tá sempre ali no Twitter, mas que esse clássico Liverpool e Milan, 6 da matina. Se tem alguém que acorda cedo pra assistir futebol que eu conheço, é você. Avisa a galera que vem muito por aí. É isso, pessoal. O Orlandinho tá certo, cara. Não consigo dormir muito mesmo, não. Das 5 e poucas, 6 horas, já tô despertando já. E isso daí vai ser tranquilaço poder cobrir esse jogo aí, passar aquele cafezinho maroto, passar na padaria. Dá tempo de fazer isso tudo, Orlando. Vou fazer isso tudo antes, para deixar já no esquema 6 horas em ponto. Tá ali já cobrindo nos Twitter com nossos queridos seguidores. Né? Muito obrigado aí, Emi, pela presença. Valeu mesmo aí. Porra, excelente material que você tem do Owen. Quando você tiver de saco cheio dele, de repente, se quiser mandar aqui, né, para minha casa, vou te mandar o endereço, pode deixar aqui comigo que eu cuido muito bem, né? Muito maneiro o material que você recebeu na época, pô, fodaço, pô. E acho que você deveria até emoldurar mesmo, fazer um quadrinho, deixar numa situação maneiraça aí, porque vale a pena. Muito bacana o material do. E muito, muito bem citado por ti também esse lance do cuidado, né, com os torcedores. Isso é muito do zelo que eles permeiam lá por lá, né? De, tipo assim, de ter aquilo de, tipo, o fã realmente tem que ser agregado de qualquer forma, etc. E fizeram isso contigo. É bom ouvir esse tipo de história. Um forte abraço a todos aí. Valeu, Nick, Danny Boy, Orlandinho. Valeu, nossos queridos ouvintes. E semana que vem é nós, tem mais. Forte abraço a todos e valeu. Ô Dani, eu acabei de receber a notícia de que o agente de Alexander Isaac disse que, ó, tamo aí, hein? Tamo vendo o mercado. Avisa a galera que tem um DL no meio da semana aí com bastante notícia. Eu tenho certeza que você, com as suas fontes aí em Liverpool, vai trazer coisa pra gente. Avisa que semana que vem tem mais de nós. É isso, agradecer a todo mundo que nos ouviu. O agente Isaac disse que está estudando o próximo passo para ele aí. Assim, DL no meio da semana vai estar falando do Isaac no Liverpool? Creio que não. Acho que isso aí tá com bastante carinho de que ele realmente vai para a Arábia Saudita, que falou que tiveram interesse da Hilal, um jornal saudita, o dono do Newcastle é da Arábia Saudita, interesse do clube saudita, enfim. Mas é isso, agradecer a todo mundo, nos sigam aí nas redes sociais, semana que vem a gente tá de volta. Emi, você que é convidado, eu sempre deixo os convidados por último, que é pra
aproveitar um pouco mais da presença e dizer que as portas elas não existem mais entre nós e você. Agradeço demais você aqui, você sabe que eu sou seu fã. E, pô, esse material aí do Michael Owen tem que ser guardado com um carinho absurdo, porque é único. Eu te agradeço muito participar daqui e aviso o pessoal que semana que vem tem mais de nós também. Vou avisar já já, que semana que vem tem mais do Somos Liverpool. Queria agradecer você, Diego, pelo convite, meu amigo, aos meninos pela recepção. E aí eu só queria deixar um recado, que essa história de idolatria é um tema muito sensível para as pessoas. Você vê o quanto mexe, né? O quanto gera memórias, né? E eu acho que os ídolos deveriam ter mais responsabilidade afetiva, digamos assim, né, com aquilo que ele causa. Talvez eles nem saibam o impacto que eles estão causando, né, em legiões de torcedores e a relação que vai ser criada ao longo de uma vida, né, daquele torcedor com o futebol. Aí, se um dia vocês quiserem, a gente pode até fazer. Eu sou pauteira, você já reparou, né? A gente pode fazer um episódio só para falar de ídolos, né? De todos nós que falamos de futebol, de como que nasceu essa paixão, porque geralmente vem de um fato específico e isso perdura, né, ao longo de uma vida. Por mais, eu não lembro mais quem falou de ganhar títulos, mas eu falo por mim, eu tenho quase certeza que o que me fez gostar do meu time, cada um do seu, às vezes nem foi um título. Às vezes até pode ter sido uma derrota, sabe? Uma experiência, inclusive, muito dolorosa. Mas enfim, era esse recado que eu queria deixar. Agradeço. Semana que vem, galera, tem mais. Somos Liverpool. Eu sou dessa corrente que o ídolo, ele deveria entender o papel da idolatria na vida das pessoas, inclusive na vida social das pessoas. Entender como ele influenciou as pessoas socialmente. Isso tornaria muita coisa muito melhor. Eu agradeço cada play, cada compartilhamento de vocês. Pô, o feedback de vocês no YouTube tá sendo sensacional, tá sendo incrível. Isso mostra o quanto nós conseguimos mantê-los por aqui conosco. Isso mostra que ainda estaremos com vocês por muitos e muitos anos. Assim eu espero. Muitas temporadas com a Somos Liverpool, trazendo tudo do melhor time inglês para vocês. É isso. Eu agradeço novamente e digo que agora com o YouTube, na semana que vem, tem muito mais. Deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui.